E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é William Sandro. Obrigado por acompanhar até aqui, grande abraço, e vamos para o vídeo. Volume 2, Capítulo 9, O assassino e o herói se confrontam. Minhas aulas já tinham acabado. Nosso primeiro dia de aula tinha sido basicamente só de palestras. Ei, Lug, quer almoçar no café? Os membros da classe S deveriam construir um senso de união, disse Nauice. Desculpe, não posso hoje. Mas, por favor, me convide na próxima vez. Eu entendia que construir intimidade com meus colegas era essencial, mas precisava verificar o conteúdo daquela carta o mais rápido possível. É uma pena. Se Lug não for, então eu vou voltar para o dormitório também, declarou Dia, e Tart assentiu. Não, vocês dois devem ir. Seria ruim se nenhum de nós fosse, então vocês dois podem ir e representar a casa Tuatha por mim? Perguntei. Eu queria evitar que nós três nos isolássemos aqui. Se eles fossem com os outros, poderiam criar algumas conexões. Ok, entendi. Você também deveria fazer a sua parte para se aproximar de todo mundo, Lug. Dia tinha crescido como filha de um conde, então estava acostumada às políticas da nobreza. Eu não precisava explicar esse tipo de coisa para ela. Sorri para Tart, que parecia ansiosa, e então voltei para o dormitório. O pombo-correio descansava as asas na gaiola do nosso apartamento. A pequena criatura tinha uma carta amarrada em uma das patas. Você deve ter se esforçado muito para chegar aqui. Você fez um ótimo trabalho, eu disse, acariciando o pássaro. Peguei a mensagem e a abri. É do papai, não sei se isso é bom ou ruim. Ele só estava perguntando como as coisas estavam indo na academia, se eu estava cuidando da minha dieta e se eu precisava de dinheiro. Isto é um código. Ele jamais usaria um pombo-correio para enviar esse tipo de mensagem. Ao utilizar um pombo-correio, havia o risco de interceptação e vazamento de informações. Por esse motivo, a carta foi codificada de forma que, se um terceiro a lesse, pareceria apenas a mensagem de um pai preocupado com o filho. O despacho enigmático levantaria suspeitas se o conteúdo não fizesse sentido. Comecei a trabalhar na decodificação da nota. Entendo. Foi por isso que ele entrou em contato comigo. Depois de ler tudo, eu ri. Aparentemente, um assassino havia se infiltrado na academia para assassinar a heroína Epona. Eu precisava encontrar esse assassino e matá-lo. O diretor já havia sido informado e poderia me dar apoio. Não havia informações sobre o assassino, então eu precisava primeiro identificá-lo. Preciso proteger Epona? Que tipo de piada é essa? Como se qualquer assassino fosse capaz de matá-lo. Deixe-os tentar. Desde o momento em que vi Epona, fiquei pensando em como acabar com ele. Infelizmente, ainda não tinha encontrado uma resposta. Mesmo que o pegasse completamente desprevenido, seria quase impossível. Na minha mente, imaginei a melhor forma de acabar com Epona se ele se aproximasse de mim em um estado vulnerável. Mesmo assim, eu só conseguia ver minhas tentativas fracassarem. Até o momento, o ataque com maior probabilidade de matá-lo era Gungnir. E mesmo assim, seria preciso mais de um tiro. Eu poderia ter lançado várias lanças divinas para o céu, pelo tempo que meu mana aguentasse, e, em seguida, bombardeado Epona enquanto ele dormia. Pelas minhas estimativas, porém, mesmo esse plano teria apenas 20% de chance de dar certo. Quem é esse idiota que acha que vai conseguir matá-lo? Tanto faz, eu vou procurá-los. Talvez Epona tivesse algum ponto fraco que eu não conhecia. Apesar de ter a missão de assassinar o herói, agora cabia a mim protegê-lo. Que irônico. Mais tarde naquela noite, fomos para a academia. Eu estava simulando uma batalha com o Tart. Tart acelerou usando tanto seu fortalecimento físico quanto sua afinidade com o vento. Usei o mesmo truque. Fui eu quem lhe ensinou a tática, então eu também conseguia fazer. Estávamos nos movendo mais ou menos na mesma velocidade. Havia uma clara diferença se formando entre nós, no entanto. Era uma diferença que nascia dos nossos olhos. Tart não conseguia registrar minhas ações com clareza, mas eu conseguia ver tudo o que ela fazia perfeitamente. Ela não tinha a menor chance. A luta terminou depois de cerca de 30 segundos, quando derrubei sua lança. Eu sabia que não seria capaz de derrotá-lo, meu senhor. Não. Você está indo bem. Eu tenho uma vantagem injusta. São seus olhos? Estou com inveja. Tart, você quer um par desses olhos? Achei que seria melhor que Tart os tivesse, mas talvez não fosse o que ela queria. Claro. Se eu tiver esses olhos, poderei ser de grande ajuda para você, e, o mais importante, garantirei que eu possa estar com você para sempre. Se você realmente os quer, acho que não tem problema em dá-los a você. Mas saiba que existe um pequeno risco de cegueira se a cirurgia falhar. Quero que pense nisso antes de tomar uma decisão. Não preciso pensar nisso. Eu os quero de qualquer jeito. Não tem como você falhar, meu senhor. E mesmo que falhe, não me arrependerei. Não há como eu me deixar levar depois de ouvir você dizer isso. Não posso trair sua confiança. Tart disse que não se arrependeria mesmo que a operação falhasse. Não importa o que eu fizesse, não queria ser a causa da perda da visão dela. É isso. Assim que eu encontrar o assassino perseguindo Epona,
Posso fazer experimentos com ele até ter certeza de que posso realizar a cirurgia com segurança. Qualquer um encarregado da tarefa de matar o herói, certamente devia ser um mago poderoso. Eu o mataria de qualquer maneira, então não havia mal nenhum em usá-lo primeiro. Ei, Lug. Tenho uma sugestão. Quando você fizer o procedimento, que tal ir um olho de cada vez? Se o primeiro olho correr bem, você pode passar para o próximo. Assim, na pior das hipóteses, ela só vai ficar cega de um olho, sugeriu Dia. Boa ideia. É isso que vou fazer, concordei. Lord Lug, quando o senhor vai fazer a cirurgia? Tart me perguntou, com os olhos brilhando. Essa garota acreditava em mim do fundo do coração. Por favor, tente não pensar muito nisso. Pode ser que só aconteça daqui a um mês. Preciso me preparar um pouco primeiro, respondi. Se eu conseguir capturar o assassino, poderei praticar. Estou tão animada. Mas tem certeza de que posso ter esses olhos? Eles são um dos segredos mais bem guardados do clã Tuatha-Dé. Eu não me importo nem um pouco. Você é da família, Tart. E isso não é apenas uma hipótese. Tenho permissão do papai. Ele diz que posso fazer o que quiser, desde que eu assuma a devida responsabilidade. Tart me servia desde que éramos pequenos. Ela não era uma simples empregada. Hã? Família? Responsabilidade? O que há? As orelhas de Tart ficaram vermelhas e ela olhou para o chão. Eu não quis dizer isso. E eu definitivamente quero evitar uma situação em que eu tenha que assumir a responsabilidade. A responsabilidade da qual eu estava falando era como eu teria que matar Tart se ela me traísse depois que eu lhe desse os olhos de Tuatha-Dé. Tá, entendi. Entendo perfeitamente. Ela era adorável quando ficava irritada. Por um momento, pensei em nos tornarmos uma família do jeito que Tart imaginava. Era uma boa ideia. Nossa primeira semana na escola transcorreu sem incidentes. O treino de combate estava começando. O assassino atrás de Epona ainda não havia feito nenhum movimento. Estávamos realizando batalhas simuladas um contra um, com os alunos sendo divididos com base em sua força. Todos lutavam com armas contundentes, e o uso de magia era permitido. A luta de Tart terminou, e ela saiu do ringue. Ela não lutou contra um servo, mas sim contra o quinto colocado da turma, e derrotou sua oponente com facilidade. Como foi meu desempenho? Você manuseou a lança com habilidade, mas cometeu vários erros. Primeiro, Tart ouvia com uma expressão séria. Sua capacidade de ouvir pacientemente o feedback e aprender com ele era sua maior arma. Enquanto eu conversava com ela, começou a luta entre Naoise, um habilidoso espadachim, e Finn, um jovem de uma longa linhagem de cavaleiros. A turma inteira ficou encantada. A luta foi uma pura luta de espadas, o que a tornou esplêndida de assistir. Naoise venceu no final, mas parecia que poderia ter sido qualquer um dos lados. Depois, chegou a minha vez. As duplas de combate foram escolhidas com base na destreza de cada aluno. Naoise, Finn, Dia, Tart e todos os outros alunos de classificação mais alta já haviam tido suas vezes. Isso deixou apenas uma pessoa possível que poderia ser minha parceira. Em seguida, Epona Rhiannon e Lug Tuatha-Dé. Bem, somos Epona e eu. Essa era uma oportunidade tão boa quanto eu poderia ter pedido para observar a força do herói em primeira mão, se eu sobrevivesse. O comandante da Ordem Real que lutara contra Epona durante o exame ainda estava acamado. Apesar de receber tratamento de um curandeiro de elite, ele ainda não havia se recuperado. O professor me escolheu para enfrentar Epona porque achava que qualquer outra pessoa da turma sofreria o mesmo destino. Foi um grande elogio, de certa forma. Lug, vamos ter uma boa partida. Sim, vamos mostrar os frutos do nosso treinamento. Vou ter cuidado, então, por favor, tente não se machucar. Farei o meu melhor. Lancei um olhar para o professor que dizia: Você está realmente me obrigando a fazer isso? Ele apenas assentiu em resposta. Vocês dois estão prontos? Estou bem a qualquer hora, respondi. Eu também estou pronta, seguiu Epona. Eu estava usando uma faca cega. Não tinha vontade de usar uma espada. Um acidente certamente aconteceria se eu não usasse o tipo de arma com a qual me sentia mais confortável. O professor levantou a mão. Imediatamente comecei a despejar mana nos meus olhos. Se eu não energizasse meus olhos Tuatha-Dé até o limite, na verdade, além do limite, eu não conseguiria nem rastrear a sombra de Epona. Uma dor aguda percorreu meu corpo devido ao fortalecimento excessivo, mas mantive esse estado usando recuperação rápida para me curar à força. Começar! Epona desapareceu imediatamente. Foi exatamente isso que aconteceu com o comandante da Ordem Real. A diferença era que eu tinha olhos de Tuatha-Dé. Consegui seguir Epona, mas por pouco. Dei um passo para o lado e deixei minha faca flutuando no ar. Se eu tentasse atacar o herói enquanto ainda segurava minha arma, meu braço provavelmente quebraria. O anel estalou quando Epona avançou contra mim. Minha faca foi atirada mais rápido que uma bala, perfurando um assento na arquibancada. Eu mal consegui me esquivar do ataque de Epona, mas fui arremessado para trás a cerca de meio metro da rajada de ar. Era quase invisível, mas um hematoma se formou no braço de Epona devido ao golpe da faca.
A faca deveria ter causado danos enormes com o impacto naquela velocidade. Mas a pele do herói era incrivelmente resistente. Você se esquivou. Você escapou do meu ataque. Como eu esperava, você não vai se machucar. Epona riu. Era uma risada inocente e alegre, vinda do fundo do coração. Ele então olhou para mim. Tudo bem. Eu desviei do primeiro ataque dele, mas o que ele fará em seguida? Talvez fosse um treino, mas minha vida estava em jogo mesmo assim. Mesmo assim, eu queria continuar. Volume 2. Capítulo 10. O assassino ganha a confiança do herói. Depois de evitar o primeiro ataque de Epona, olhei para o professor. Claro, isso não foi o suficiente para ele encerrar a partida. Esta batalha simulada só terminaria com um golpe certeiro. Evidentemente, meu corte de faca no braço de Epona não foi suficiente. As coisas teriam terminado sem dor se isso tivesse contado. Aqui vou eu! Epona investiu contra mim com seu próximo ataque, com o rosto vermelho de excitação. Ele parecia estar gostando da luta. Fiquei surpreso. Não imaginava que ele tivesse esse tipo de personalidade. A maior arma de Epona era sua força física absurda. Só isso já superava todas as habilidades que eu havia desenvolvido ao longo dos anos. No entanto, ele não era isento de fraquezas. Seus movimentos preparatórios para cada ataque eram exagerados e óbvios, tornando muito fácil saber onde ele estava mirando. Ele também não tinha muita habilidade para movimentar o corpo, então demorava um pouco para transitar de um ataque para o outro. Simplificando, seus golpes eram muito básicos. Quanto mais habilidoso você era um lutador, mais percebia que as lutas nem sempre saíam como o esperado. Por isso, você precisava aprender a ler os movimentos do oponente, usar fintas e ajustar seus movimentos ao longo da luta. Epona não fez nada disso. A excitação em tudo o que ele fazia era excessiva, e cada um de seus movimentos traía sua intenção. Desviei de um segundo e terceiro ataques, me acostumando mais com o padrão dele a cada vez. Ver a velocidade e os maus hábitos do herói foi incrivelmente valioso, e eu estava começando a notar alguns pontos fracos. A capacidade física do herói desafiava todas as normas, e sua capacidade de ver objetos em movimento também era sobre-humana. Mas nesse último ponto, meus olhos Tuatha-Dé eram ainda melhores. Essa foi uma descoberta importante. Infelizmente, tal informação seria completamente inútil se eu não conseguisse sobreviver à nossa luta. Isso é incrível. Por que não consigo te atingir? Você é mais lento que eu, exclamou Epona. Minha cabeça parecia que ia explodir. Meu cérebro gritava de tanto esforço. Eu só conseguia escapar por causa do quanto eu estava me esforçando. Não conseguiria manter isso por muito mais tempo. Toda vez que eu desviava de um ataque letal, eu suava muito e sentia que minha expectativa de vida estava diminuindo. A exaustão estava chegando. A recuperação rápida restaurou minha resistência e mana, mas seu efeito não reabasteceu minha energia mental ou concentração. Mesmo assim, lutei para manter a compostura. Escolhas precipitadas não iriam melhorar a situação. Só dariam a Epona uma oportunidade para atacar. O que você está fazendo? Você tem que atacar, Lug. Se não, como podemos chamar isso de treinamento? Eu sei disso. Mas no momento em que eu dedicar qualquer parte da minha energia ao ataque, minha evasão vai falhar. Se um único golpe acertasse, poderia significar uma lesão grave para mim, independentemente de como eu me defendesse. Minha única opção era não ser atingido. Só preciso aguentar mais um pouquinho. Meus olhos estavam se adaptando, e eu já havia memorizado o ritmo, os hábitos e o padrão de ataque de Epona. Epona estava ficando irritada. Cada um dos seus golpes ficava mais agressivo. Por que eu não posso bater em você? Sua frustração o fazia tentar se mover ainda mais rápido e aplicar mais força em seus ataques. Seus movimentos estavam se tornando mais monótonos como resultado. Agora que eu havia levado Epona a tal ponto, ele estava recorrendo ao seu ataque mais eficaz. Era o mesmo que usara para derrotar o comandante da Ordem Real, um simples passo à frente e um uppercut. Em vez de ler seu movimento preparatório como eu estava fazendo, fiz meu movimento assim que Epona entrou em seu movimento de ataque. Eu vi esse golpe chegando. Na verdade, essa não é a maneira mais precisa de descrever. Eu forcei Epona a agir dessa forma. Entender os hábitos e o ritmo do seu oponente permitiu que você guiasse as ações dele. Se eu não tivesse passado tanto tempo desviando do herói e lendo seus movimentos, nunca teria conseguido criar o timing necessário para um contra-ataque. A maior fraqueza dele era que esse tipo de estratégia pudesse derrotar Epona. Se você usasse a mesma tática contra um oponente de habilidade decente, ele simplesmente mudaria de padrão. Epona não tinha experiência nem equilíbrio para fazer isso. Mesmo que eu tenha me movido antes mesmo de ele começar o ataque, ele avançou imprudentemente em minha direção, brandindo o punho para cima. Mal consegui ficar fora do alcance do seu punho, esperei que seu braço se estendesse, e então respondi. No início da luta, eu só tinha conseguido fazer Epona socar uma das minhas facas, mas desta vez, apontei minha arma para ele. A lâmina fez um som abafado de algo quebrando, e eu fui imediatamente arremessado para fora do ringue pela pressão de ar do ataque de Epona. Incapaz de me posicionar para um pouso elegante, bati no chão várias vezes antes de parar. Acho que é isso que vai acontecer se eu tentar acertar o herói de frente.
Fui jogado para fora do ringue, apesar de ter sido eu quem deu o golpe. Foi um absurdo. Lug vence! O professor observou atentamente e percebeu que eu havia acertado um strike válido antes de sair voando, então ele me concedeu a vitória. Lord Lug, isso foi incrível! Elogiou Tart. Uau! Não acredito que você conseguiu derrotar o herói. Dia concordou. Eu já tinha um conceito muito alto dele, mas nem eu esperava por isso. Finn, você acha que conseguiria fazer o que ele acabou de fazer? Perguntou Naoise. Não seja ridícula. Eu não teria confiança na minha capacidade de desviar dos ataques de Epona, muito menos de contra-atacar. Lug Tuatha-Dé tem uma visão incrível e a capacidade de ler o oponente. Detesto admitir isso, mas eu não teria chance de derrotar o herói, e acho que também não conseguiria derrotar Lug. E você, Naoise? Concordo, é por isso que o quero. Com você e ele ao meu lado, eu poderia realizar qualquer coisa. Meus colegas de classe conversavam animadamente sobre meu triunfo. De alguma forma, consegui vencer, escondendo o que exatamente me permitiu vencer. Meus olhos Tuatha-Dé aumentaram minha capacidade de ver objetos em movimento. Mas isso não era algo que um observador conseguiria perceber à distância. Tentei me levantar e não consegui. Minha respiração estava irregular e minhas pernas tremiam. O suor me encharcava. A luta havia me exigido mais do que eu esperava. No entanto, eu estava mais exausto mentalmente do que fisicamente. Só de pensar no que teria acontecido se aquela tivesse sido uma batalha de verdade foi horrível. Eu estava completamente exausto, e o golpe que me garantiu a vitória acabou quebrando um osso do meu braço. Tudo o que Epona tinha para mostrar era um leve hematoma na testa. Eu teria morrido se ele tivesse me acertado de raspão com um único soco, mas meu contra-ataque mal o atingiu. Foi irritante. Eu tenho que matá-lo. Epona veio até mim e estendeu a mão. Eu a agarrei e ele me puxou para cima. Que bom que te conheci, Lug. Quero lutar com você de novo, disse Epona. Com essas palavras, meu medo de que ele gostasse de lutar aumentou. O interesse em lutar explicou por que Epona dissera algo tão vagamente perigoso como: parece que você não vai se machucar. Estou surpreso. Não imaginei que você fosse do tipo que gosta de combate, respondi. Não é que eu goste. Preciso ficar mais forte porque sou o herói, e porque prometi a Mireille. Preciso treinar o máximo que puder para cumprir essa promessa. Mas todos com quem luto se machucam. Quero ficar mais forte, mas não consigo. Não havia muitas pessoas que pudessem enfrentar Epona e sobreviver, mesmo que fosse apenas uma partida de treino. Eu estava ansioso por não ser forte o suficiente para derrotar os demônios. Mas, como posso confiar que você não vai se machucar, Lug? Posso treinar direito. Nem vou precisar me conter quando treinarmos. Posso finalmente ficar mais forte. Então, você pode treinar comigo de novo algum dia? Você é tudo o que eu tenho, Lug. Os movimentos de Epona provavelmente eram tão desajeitados porque ele nunca havia sido treinado corretamente. Havia muitas coisas que só se aprendiam com a experiência real de combate. Mas Epona nunca teve ninguém capaz de lhe mostrar o caminho. Evidentemente, ele não tinha nenhum amor especial pela violência, mas se sentia obrigado a melhorar por ser o herói. Ele também mencionou um voto a uma pessoa chamada Mireille. Se eu aceitasse o pedido de Epona, me tornaria uma presença insubstituível em sua vida. E desenvolveríamos um vínculo profundo. Infelizmente, isso também significava arriscar a minha vida. Se eu fizesse esse tipo de coisa repetidamente, meu corpo não duraria. Que outra escolha eu tinha, no entanto? Eu ficaria feliz. Também tenho muito a ganhar com isso. Não havia dúvidas de que eu também ficaria mais forte por meio dessas batalhas que ameaçavam minha vida. Eu seria capaz de estudar o herói de perto, e me tornaria mais forte e ganharia sua confiança no processo. Tais bênçãos valeram a pena arriscar minha vida. Ok. Então vou pedir ao professor para fazer de você meu oponente em todas as minhas batalhas simuladas, declarou Epona. Seria uma honra. Mas seria injusto monopolizar todas as chances de lutar contra o herói para mim. Vocês todos querem tentar lutar contra a Epona também, certo? Olhei para os meus colegas em busca de ajuda, mas todos rapidamente se afastaram. Isso incluía Tart e Dia. Todos entendiam que até mesmo lutar com Epona era uma luta de vida ou morte. Parece que ninguém tem problema com isso. Não vou perder da próxima vez, disse Epona alegremente. E assim, de repente, eu lutaria pela sobrevivência diariamente. Precisava me preparar mentalmente para a probabilidade de ferimentos graves. Precisaria tomar muito cuidado para evitar qualquer dano permanente. Mais tarde naquele dia, após o término das aulas, Epona me implorou para ajudá-lo com todas as coisas que ele não entendia. Depois disso, conduzi o treinamento de Dia e Tart, e finalmente voltei para o apartamento. Enquanto eu dava aulas particulares para Epona, tive a sensação de que ele estava cada vez mais relaxado perto de mim. Aceitar o pedido dele definitivamente tinha sido a decisão certa. Após retornar ao meu quarto, enviei um pedido para investigar a pessoa a quem o herói se referia como Mireille. Meu instinto assassino me dizia que ela era a maior fraqueza do herói. Depois disso, pedi para Tart se despir.
verifiquei seu estado físico, e então, decidi sobre seu futuro regime de treinamento. Alguém bateu na porta. Olhei para Tart, e ela se vestiu apressadamente e abriu a porta. Era um menino de cabelos loiros. Boa noite, Lug. Você foi maravilhoso hoje. Trouxe um lanche para agradecer pela sua apresentação tão deslumbrante. Naois, estou exausta. Então você se importaria de ir embora? Ah, ha, ha, ha. Vamos lá. Você não precisa me tratar assim. Eu vim com mais do que apenas este presentinho. Tenho a informação que você estava procurando. É sobre Epona? É isso mesmo. Ela tem um segredo. Você disse ela. Então Epona é uma menina. Epona foi relatada como sendo um menino, e entrou na academia sob esse disfarce também. Parece que você já suspeitava disso há algum tempo, deduziu Naoise. As roupas da Epona disfarçam, mas sua estrutura esquelética é feminina. Suas interações com ela também revelaram isso. Tenho tentado me aproximar da Epona como amiga, e igual, mas você tem se aproximado dela romanticamente, afirmei. Ha ha ha, então você percebeu. O amor seria a maneira mais fácil de cair nas graças dela. Tudo o que você precisa fazer com garotas como ela é demonstrar um pouco de gentileza e elas se apaixonarão por você instantaneamente. Tart lançou um olhar furioso para Naoise depois de dizer isso. Ela tinha um coração puro e não gostava de ouvir esse tipo de coisa. Tart, querida, não me olhe assim. Não estou brincando com ela. Qualquer maneira de conquistar o herói me aproximará do meu objetivo. Se formarmos um relacionamento romântico de verdade, ficarei com ela até o fim, e a amarei de todo o coração. Estou falando sério. Mesmo que eu tenha segundas intenções, garantiu Naoise. Sério? Tart permaneceu em dúvida. Estou certo em presumir que o motivo de você estar compartilhando isso comigo é que suas investidas têm se mostrado difíceis, perguntei. Exatamente. Você parece ter conquistado o coração dela com sua performance de mais cedo. Meu plano ainda seria se eu pudesse provar a ela que também posso lutar com ela em segurança. Infelizmente não sou capaz disso. Não sei como você conseguiu lidar com a velocidade dela, admitiu Naoise. Acredite em mim, não foi fácil, respondi. De qualquer forma, isso dificultará o romance para mim. Então decidi que devo me aproximar dela como sua amiga. Isso significa que quanto mais próximo for o seu relacionamento com ela, melhor. Agora, vamos ao assunto principal. Quanto ao motivo pelo qual ela foi criada como um menino, ouvi atentamente a explicação de Naoise. Acabou sendo, em grande parte, o que eu esperava. Havia poucos motivos para criar uma moça de origem nobre como homem. Obrigada, Naoise. Acho que vou poder usar isso para me aproximar ainda mais dela, afirmei. Fico feliz em poder ajudar. Tudo bem, estou indo embora. Provavelmente estou sendo muito precipitado da minha parte, mas recomendo que você não se aproxime muito dela. Vou manter isso em mente. Ao contrário de você, não pretendo me aproximar romanticamente da Epona. Manter uma certa distância foi provavelmente a melhor decisão. Eu não queria que o herói se apegasse demais. Tart ficou visivelmente aliviada depois que eu disse que não pretendia cortejar Epona. Não querer deixar ela ou Dia tristes foi um dos motivos pelos quais não gostei da ideia. Naoise, posso te pedir um favor? Amanhã temos folga. Tenho uma coisa para resolver e não estarei na academia. Você pode cuidar da Epona para mim? Pedi. Quer que eu fique de olho nela? Claro. Não sinto a menor necessidade de cumprir essa promessa, mas farei isso. Em troca, posso pegar a Tart emprestada por um dia? Quero levá-la para um encontro. Se essa é a sua condição para aceitar o pedido, então não. Respondi sem hesitar. Eu jamais usaria Tart dessa forma. Que decepção. Vamos fingir que eu estava brincando. Por favor, não fique bravo comigo. Só mencionei isso porque gosto mesmo da Tart. Tudo bem, eu me contento com você me devendo uma. Estou indo. Com isso, Naoise fez menção de ir embora. Obrigado. Desculpe pela intromissão, eu disse. Meu pedido para Naoise cuidar de Epona possivelmente revelou mais do que eu gostaria. Sob as ordens do meu pai, eu estava cooperando com a escola para lidar com um assassino que queria tirar a vida de Epona. Isso foi possível porque o Duque, que conhecia o segredo da casa Tuatha Dé, fez certos preparativos para nós. A academia provavelmente também havia contado a Naoise sobre o ocorrido. Lord Lug. Obrigado por isso. Eu teria ido se o senhor tivesse me pedido. Mas eu teria odiado, então estou muito feliz que o senhor o tenha recusado por mim, disse Tart timidamente. Claro. Você é um membro importante da nossa família, Tart. Trabalharei ainda mais duro por você de agora em diante, meu senhor. Tart olhou para mim com fogo nos olhos. Fiquei um pouco sem graça, então desviei o olhar e mudei de assunto. A propósito, onde está a Dia? Não a vejo desde o treino, mencionei. Ela disse que tinha uma coisa para conferir na biblioteca. Depois do treino, trocou de roupa e foi direto para lá. A biblioteca aqui é inspiradora. Tudo bem, tudo bem. Conto a ela mais tarde. Tenho um pedido para você, Tart. Você pode preparar um lanche para o nosso dia de folga amanhã? Estou pensando em fazer um piquenique. Ah, parece ótimo.
Vou preparar algo especial para nós. O passeio inofensivo ajudaria Tart e Dia a se desestressarem, ao mesmo tempo em que me permitiria testar a nova técnica mortal que eu vinha desenvolvendo. Eu também esperava usar o piquenique como um método para capturar o assassino atrás de Epona. O local do nosso pequeno refúgio era um lugar isolado, a uma curta distância de uma estrada principal. Lá, eu poderia fazer o barulho que quisesse sem chamar atenção indesejada. Volume 2, Capítulo 11. O assassino testa um movimento mortal. Dia, Tart e eu estávamos partindo para nossa excursão. Tart caminhava alegremente carregando uma cesta cheia de comida. Ela devia estar ansiosa por isso, pois havia acordado bem cedo para preparar nosso almoço. Por outro lado, Dia estava no meio de um bocejo exausto. Você realmente ficou acordado até tarde ontem à noite, observei. É, mas finalmente consegui terminar. Encontrei a última parte que precisava em um livro que peguei emprestado na biblioteca. Estou tão cansada, respondeu Dia. Isso é para um novo feitiço? Perguntei. É. Uma que você estava pedindo. Tenho trabalhado em feitiços complexos e poderosos há algum tempo, mas também tenho brincado com a ideia de criar magia que priorize a velocidade. Compactei as informações o máximo que pude para criar as fórmulas mais curtas possíveis. Elas não são poderosas, e são bastante imprecisas, mas são bem rápidas e fáceis de usar, explicou Dia. Parece útil. Magia pode ser difícil de usar em combate, eu disse. Ao lançar um feitiço, era preciso proferir um encantamento. Encontrar tempo para fazer isso quando alguém estava tentando matá-lo podia ser difícil. Fora a armadura de vento, não havia muitos feitiços utilizáveis em combate direto. A armadura de vento era uma das magias favoritas de Tart. O encantamento defensivo durava um tempo, então você podia conjurá-lo antes mesmo de enfrentar um inimigo. Infelizmente, esse não era o caso com a maioria dos outros feitiços. Normalmente, os feiticeiros trabalhavam em encantamentos enquanto uma vanguarda de infantaria os protegia. Eu queria ver se algo poderia ser feito a respeito dessa desvantagem. Por isso, Dia e eu estávamos pesquisando. O resultado foram esses períodos mais curtos. Analisei a fórmula da Dia. A maneira como ela conseguiu comprimir a receita a um tamanho tão pequeno foi pura arte. Ela tinha um senso de magia incrível. Eu jamais teria criado algo tão brilhante. Esta é uma boa fórmula. Vou usar o tecelão de feitiços para criar um novo feitiço, eu disse. São só 3 linhas. Não deve levar mais de 1 segundo para ser lançado, respondeu Dia. Claro que sim. Dia e eu exercitávamos a língua regularmente para realizar encantamentos em alta velocidade, e assim, éramos capazes de entoar cânticos muito mais rápido do que uma pessoa comum. Uma recitação de 3 versos levava apenas 1 segundo, talvez até menos. É uma pena que seja um feitiço de fogo. Isso significa que não posso usá-lo, admitiu Tart, desanimado. Você tem armadura de vento, Tart? Não é o suficiente? Perguntei. Posso usar isso em combate se sussurrar o encantamento antes, mas depois que ele passar, não terei como lançá-lo novamente. Ela tinha razão. A armadura de vento era um feitiço poderoso, e seu cântico necessário era proporcionalmente longo. Tart olhou para Dia suplicante. Certo. Vou fazer uma fórmula de vento para você. Mas em troca, você tem que fazer outro bolo. Não sei como seus bolos ficam tão deliciosos sem usar ingredientes caros. Você não é mais habilidosa que minha confeiteira, disse Dia. Talvez seja porque eu os aço com amor? Tart ponderou. Por que você parece tão insegura? Questionou Dia. Ela e Tart riram. De qualquer forma, esta montanha é um ótimo passeio. É perfeita para um piquenique. Sim, as estradas são muito bem conservadas, concordou Tart. Isso porque o exército costuma marchar por esta área. Ela é bem cuidada, expliquei. Escalar uma montanha intocada foi muito difícil. Fiquei grato por termos um caminho livre para seguir. Fica um pouco difícil mais à frente, alertei. As pessoas não costumam passar deste ponto. Tem um bom lugar nesta trilha na floresta. Então foi por isso que você disse que eu não deveria usar minhas roupas de criada. Se eu usasse essa roupa, minha saia ficaria presa em tudo. O que temos agora é muito mais fácil de se movimentar. Nós 3 estávamos vestindo roupas de combate tuatha-dé com mantos por cima. A vestimenta não deixava muita pele à mostra e se ajustava perfeitamente ao corpo. Era o tipo de roupa perfeita para usar em trilhas. Depois de dobrarmos nossas vestes, nos aventuramos pela floresta. Eu liderei, cortando galhos que atrapalhassem o caminho. E logo chegamos ao nosso destino. Nossa, esse leito de rio é tão lindo. O lugar é espaçoso, e o som da água é relaxante, comentou Tart. Podemos fazer todo o barulho que quisermos aqui, observou Dia. Foi por isso que eu escolhi. Que tal comermos primeiro? Eu disse. Ok, vou tirar a comida. Tart estendeu um lençol e abriu a cesta. Nossa entrada foi uma torta de carne grande. Quando cortamos, um molho cremoso e generoso de carne moída transbordou. Parecia delicioso. O almoço havia terminado. A comida da Tart estava tão saborosa quanto parecia. Ah, sim, Lug. Tudo bem você não ficar de olho nela hoje. Dia estava falando sobre Epona.
Eu havia contado a ela e a Tarte sobre o assassino. Você viu nossa batalha simulada, né? Não tem como alguém sequer matá-la. Aliás, pedi para a Anaoise cuidar dela. Epona não precisa de um protetor, mas minha saída da academia hoje é, na verdade, uma armadilha. Se tudo correr conforme o planejado, eu pego a assassina. Eu vinha investigando desde que descobri que alguém estava tentando tirar a vida de Epona. Consegui captar vestígios da presença do assassino aqui e ali, mas eles pareciam satisfeitos em observar a distância até então. Estavam cautelosos. Com sorte, ao lhes dar uma oportunidade, eu conseguiria induzi-los a atacar. Se você tem certeza de que pensou em tudo, então acho que está tudo bem, disse Dia. Claro. Como eu já havia deixado claro, não havia razão para pensar que Epona morreria. Tudo bem. Vamos começar. Eu anotei esse feitiço, Dia. Vá em frente e tente usá-lo. Instruí. Certo. Este é um feitiço de disparo rápido que pode ser usado a queima-roupa. Veja isso. Dia recitou o encantamento. Chama instantânea. O fogo irrompeu menos de um segundo depois que ela começou a entoar o cântico. O incêndio era extremamente quente graças ao mana poderoso com que ela o conjurou. O calor era facilmente intenso o suficiente para matar. Certo, então ele dispara apenas um jato de fogo. Ele se espalha rapidamente, porque as chamas não convergem, mas você pode usá-lo quase imediatamente. Sua força também aumenta quanto mais mana você usa, explicou Dia. Parece prático. Dá para usar em qualquer posição, comentei. Era perfeito para quando você perdia o equilíbrio em uma luta de espadas, e não tinha tempo de desviar do próximo ataque. Nenhum oponente esperaria um feitiço tão rápido. Não havia limite para o tipo de situação em que você poderia usá-lo, desde que seu oponente não estivesse ciente da manobra, é claro. Você criou algo extremamente útil, Dia. Elogiei. Testei chama instantânea. Não só era simples de usar, como também podia criar um verdadeiro incêndio, se você investisse todo o seu mana nela. Embora seu curto alcance fosse um obstáculo, a versatilidade da magia mais do que compensava. Ver vocês dois usando isso me faz querer ainda mais magia assim. Se fosse um feitiço de vento, eu conseguiria explodir meu oponente, me recompor e acelerar instantaneamente. Seria ainda mais útil do que fogo, afirmou Tarte. Concordei com ela. Embora uma versão de vento compartilhasse alguma sobreposição com a armadura de vento, o tempo de conjuração instantâneo faria uma grande diferença. Tudo bem, vou fazer uma de vento para você. Não vou poder usá-la, mas parece que seria útil para você e Lug, reconheceu Dia. É tudo o que tenho para revelar hoje. Você é o próximo, Lug. Certo. Hora de revelar um novo golpe mortal. Pensei muito em como usar minha bolsa de couro da garça. No fim, continuei pensando que ela me permite carregar quantas armas eu quiser. Por exemplo, pense em ataque de arma. Moldar a arma, carregá-la com balas e lançar o feitiço de explosão leva muito tempo, comecei. Se você usar essa bolsa, pode carregar uma arma preparada. Isso vai reduzir o tempo de conjuração. Mas é meio chato para você, disse Dia. Se fosse só isso, seria. Mas como eu disse, posso carregar quantas armas eu quiser. O que significa que posso fazer isso? Cortei o mana que fluía para a bolsa mágica. O espaço alternativo dentro da bolsa desmoronou imediatamente, e todo o conteúdo explodiu de uma só vez. O que saiu da bolsa foram 20 armas do tamanho de canhões de tanque, do tipo que eu não usava para ataque de canhão, mas para ataque de canhão. Se eu não precisasse me preocupar com o tamanho de cada uma, poderia torná-las tão grandes e poderosas quanto eu quisesse. Aumentando o número delas, eu também poderia aumentar a força do ataque. Cada cano estava carregado com balas e fragmentos de pedras FAR. Eu havia ajustado o tamanho das pedras, porque os cilindros do canhão não comportavam pedras de tamanho normal. Cada pedra FAR estava cheia até a borda com mana, e emitia o som que indicava que estava prestes a explodir. Então, terminei o encantamento que estava realizando. Arranjo. Usando um campo de força magnético, mudei a direção de todos os 20 canhões. Todos começaram a rugir, fixos no ar. Dia e Tarte já sabiam que era hora de tapar os ouvidos e abrir a boca. Vazada de canhão. Todas as armas dispararam simultaneamente, reduzindo a margem do rio a cinzas. Um único tiro de canhão não se comparava a esse nível de destruição. Foi um teste bem sucedido. No entanto, eu havia cometido um erro de cálculo. Depois que os canhões dispararam no ar, o recuo foi forte demais para que eles permanecessem no lugar, e todos foram lançados para trás. O ataque era definitivamente perigoso demais para ser usado em uma situação em que havia aliados atrás de mim. Eu precisava colocar os canhões no chão, ou, de alguma forma, configurá-los para disparar sem recuo. Isso, no entanto, era um problema para mais tarde. Este é o movimento mortal que criei experimentando com a bolsa de couro da garça. Com ela, posso disparar dezenas de ataques de canhão ao mesmo tempo. Eu o chamo de salva de canhão, eu disse. Foi um bombardeio de tiros. Cada um deles tinha a potência de um tanque. O melhor de tudo é que não demorava muito para disparar. Foi uma adição valiosa ao meu arsenal mortal. Para que diabos você está planejando usar isso? Você não precisaria de tanto poder de fogo para matar um dragão, exclamou Dia.
Realmente não parece ser um feitiço feito para pessoas, acrescentou Tart. Se eu tiver que lutar contra a heroína, nem isso será suficiente para matá-la. Eu gostaria de usar Gungnir, mas não é confiável em uma luta. Pensei nisso como outra opção. Minha busca por um feitiço poderoso que ainda pudesse ser usado em combate me levou ao vôlei de canhão. Isso está indo longe demais, insistiu Dia. Como eu disse, mesmo isso não é forte o suficiente. Eu lutei com ela, então eu sei, expliquei. O herói era estupidamente poderoso. Tudo bem. Terminei de testar meu novo golpe mortal. Vamos praticar. Faz tempo que não temos um campo tão amplo para usar. Mostre-me os frutos do seu trabalho. Parece ótimo. Vou te mostrar o quanto eu cresci, declarou Dia. Eu também ainda estou ficando mais forte, afirmou Tart. Dei a ambas uma sessão de treino completa. Talvez por causa da boa comida e do espaço aberto, o treino pareceu correr melhor do que o habitual. No final, Dia estava tão exausta que tive que carregá-la de volta para a academia. Lord Lug, hoje foi muito divertido, disse Tart. Sim, foi. Passar um tempo ao ar livre é divertido, respondi. O dia foi uma boa pausa do normal. Preciso verificar minha armadilha quando voltar. Pegar aquele assassino era a única coisa que poderia tornar o dia melhor. Volume 2, Capítulo 12. O assassino. Assassina um assassino. Saí do meu apartamento no meio da noite. Ia verificar o andamento do plano que eu havia armado. Desde que meu pai me contou que havia um assassino atrás de Epona, eu ficava perto dela o máximo possível para observar os arredores. Enquanto fazia isso, consegui detectar a presença do assassino de aluguel algumas vezes. No entanto, eles eram cautelosos e razoavelmente habilidosos. Em nenhum momento me deram a chance de capturá-los. Então, mudei minha estratégia. Se não conseguisse capturar o assassino, eu o atrairia. O plano era fabricar uma situação que os convencesse a agir. Para criar esse cenário, eu estava me comportando como se fosse o guarda secreto de Epona. No entanto, me movi de uma forma que trairia essa suposta identidade para aqueles habilidosos o suficiente. Humanos eram estranhos por terem a tendência de não acreditar nas informações que ouviam de outras pessoas, mas aceitavam incondicionalmente qualquer coisa que descobrissem. Meu plano atual se aproveitava desse fenômeno. Eu queria que o assassino me notasse e me considerasse o guarda-costas do herói. Se o fizessem, sem dúvida tentariam perseguir Epona quando eu não estivesse por perto. Garanti que o assassino soubesse que eu estava ausente hoje, mandando Naoise vigiar Epona no meu lugar. Deixar Epona completamente desprotegida poderia levantar suspeitas sobre se eu realmente a estava defendendo. Naoise, no entanto, por mais habilidoso que fosse como espadachim, desconhecia os métodos de assassinos e não tinha experiência em proteger ninguém. Naoise certamente daria ao assassino uma chance de atacar, e eu confiava que ele teria a habilidade necessária para tirar vantagem disso. Comigo fora de cena, o assassino não tinha motivo para não atacar, desde que conseguisse passar por Naoise. Entrei furtivamente no quarto de Epona por cima do teto. Havia apenas algumas posições vantajosas para matar secretamente, e esta foi a que eu escolhi. Se o inimigo fosse tentar tirar a vida de Epona, já estaria escondido em um local semelhante. Eu os peguei. Eles estavam por perto. Minha intenção naquela noite não era impedir um assassinato, mas sim marcar com sucesso o suposto assassino. Eles devem ter se infiltrado no apartamento apenas para recuar após decidirem que não conseguiriam fazer o trabalho com o equipamento atual. Epona, no entanto, parece desamparada. Epona dormia profundamente. Mesmo eu, um assassino, estando a poucos metros de distância. Ela não tinha a mínima noção da minha presença. Um golpe de canhão àquela distância, no entanto, não deixaria nenhum arranhão nela. Nem mesmo a salva de canhão foi suficiente para acabar com a heroína. Certo. Hora de ir. Minha armadilha deu certo. Amanhã eu conseguirei identificar o assassino. Na manhã seguinte, parti para a academia como de costume. Usando meus olhos Tuatha-Dé, observei todos por quem passava a caminho da aula, em busca da marca que eu havia deixado no assassino ontem. Era muito provável que o assassino fosse um membro do corpo docente. A segurança na escola era rigorosa. Infiltrar-se por fora era extremamente difícil. Isso, porém, era óbvio. Todas as famílias nobres de Alvan tinham um filho na academia. Lord Lug, o senhor andou olhando ao redor inquieto hoje. Há algo errado? Perguntou Tart. Uau, você percebeu isso? Fiquei surpreso. Como Tart disse, eu estava observando o ambiente ao meu redor. No entanto, não achei que estivesse fazendo nada que traísse meus motivos. Eu estava usando toda a minha visão sem olhar diretamente para nada. Para outras pessoas, eu deveria ter aparecido como sempre. Eu só tive um pressentimento. Seu humor estava um pouco diferente, afirmou Tart. Entendo. Você é uma garota inteligente. Dei um tapinha na cabeça de Tart, e seus olhos se estreitaram alegremente. Como assassino, não havia nada mais importante do que estar extremamente atento ao que acontecia ao seu redor. Não captar pequenos sinais poderia significar a morte. Ei, por que a Tart recebe todos os elogios? Acho que preciso me esforçar mais, resmungou Dia. Ontem eu te elogiei por aquele feitiço, certo? Lembrei.
Isso é completamente diferente. Dia estufou as bochechas. Era adorável quando ela ficava competitiva. Felizmente não parecia que o assassino era da minha turma. Isso foi um alívio. Eu não queria ter que matar um colega com quem eu tinha criado um vínculo. Depois da aula, dei uma desculpa para ir à sala do professor June. Ele também estava limpo. Para o almoço, Dia, Tart e eu, fomos para o refeitório em vez do pátio, como costumávamos fazer. Isso me deu uma oportunidade muito melhor de observar os alunos. Tart e Dia permaneceram alheias à minha motivação e apenas apreciaram a comida. Isso é tão bom, estou surpreso, disse Tart. Mas é muito caro, acrescentou Dia. Isso porque eles usam bons ingredientes, comentei. Nossas refeições eram realmente deliciosas. A comida da Tart geralmente me mantinha longe do refeitório, mas não achei que experimentar a culinária luxuosa da academia de vez em quando fosse tão ruim assim. A qualidade dos pratos era inegável. Dia estava certa quando disse que eram caros. Ao contrário do café da manhã e do jantar, o almoço era pago do próprio bolso. O custo era bem alto para o filho de um barão humilde. É mais do que apenas bons ingredientes. O preparo também é excelente. O frango neste ensopado é incrível. Seu sabor se dissolveu no caldo, mas ainda está suculento e delicioso. É como mágica, observou Tart, com entusiasmo. Ela estava tão animada com a culinária que parecia pronta para correr para a cozinha e pedir a receita. Ambição era realmente uma das melhores qualidades de Tart. Enquanto admirava Tart, olhei ao redor do refeitório. Aí está você. A armadilha que eu havia colocado era um tipo especial de revestimento em pó. Deixei um pouco da substância em todos os lugares imagináveis, por onde um assassino poderia ter entrado no quarto de Epona. A poeira era uma substância branco-acinzentada, quase microscópica. Uma pessoa não conseguia perceber que ela grudava nela. A água também não a lavava. Aos meus olhos, Tuatadé, ela brilhava em um azul intenso. Uau, é ele! O assassino era filho de um marquês que mal havia entrado na classe A. Senti uma sensação de inegável apreciação pelo meu oponente. Eu sabia que esse cara era habilidoso. Com a habilidade dele, ele poderia ter entrado na classe S. Como um verdadeiro profissional, porém, ele intencionalmente entrou em uma patente mais baixa para não se destacar. Ele foi até sábio o suficiente para escolher a classe A para ter um quarto só para ele e manter distância dos outros. Eu havia entrado intencionalmente na classe S para ficar o mais perto possível de Epona e procurar seus pontos fracos. Mas tentar manter distância e não se destacar era a abordagem mais direta e comum para um assassino de aluguel. No entanto, o fato de ele ter mordido minha isca tão facilmente demonstrou uma falta de autocontrole. Ah, não. Parece que o Lord Lug também está gostando da comida do refeitório. Mas eu não vou perder. Vou fazer algo ainda melhor que isso. Tart erroneamente interpretou minha expressão facial relaxada como se eu estivesse gostando da refeição. Lug, acho que podemos contar com um jantar especial esta noite, brincou Dia. Sim, ela tem esse olhar nos olhos, respondi. Dia e eu olhamos para Tart e sorrimos. Como Tart iria se esforçar muito no nosso jantar, decidi cuidar do meu trabalho depois. Assim que as aulas terminaram, encontrei-me com o diretor e alguns outros. A academia perderia um aluno, então preparativos específicos precisavam ser feitos. Depois de muita discussão, decidimos que a história de fachada seria que o alvo não suportava o estilo de vida rigoroso da escola, e fugiu. As evidências de sua fuga já haviam sido fabricadas, incluindo o corte de parte da cerca. O diretor ordenaria aos guardas que fornecessem depoimentos de testemunhas oculares da fuga do assassino. Como precaução extra, um pedaço de tecido seria colocado na cerca para dar a impressão de que o uniforme do garoto havia se rasgado enquanto ele corria. O herói era primordial, então a academia não poupou gastos. Mais tarde, naquela noite, disfarcei-me e entrei sorrateiramente no dormitório da classe A. Não precisei de nenhuma manobra inteligente. Simplesmente entrei pela porta da frente enquanto todos dormiam e fui direto para o quarto do assassino. Já era tarde o suficiente para que ninguém estivesse fora dos quartos e as luzes estivessem todas apagadas. Silencioso como um fantasma, usei a chave que o diretor me deu para entrar no quarto do assassino. Verifiquei se meu alvo estava dormindo, e então lancei uma faca. Usei meus olhos Tuatadé para observar sua capacidade de mana, e ajustei o ataque de acordo. A faca perfurou seu edredom e penetrou fundo em seu corpo. O sangue jorrou do ferimento, mas o jovem nem gritou. Isso porque a lâmina da minha arma havia sido revestida com uma neurotoxina que fazia efeito imediato. Ela tornava a pessoa incapaz até mesmo de levantar um dedo após entrar no corpo. Isso não só impedia a vítima de gritar, como também evitava o suicídio. Havia perplexidade no rosto do assassino enquanto ele me olhava. Ele provavelmente não esperava que o guarda de Epona fizesse um movimento tão direto. Ele não era bom o suficiente. Faltava-lhe a cautela exigida pela profissão. Desculpe por isso. Não posso deixar você atrapalhar meu trabalho. Não faz sentido neste momento, mas vou te dar um conselho. Como assassino, você sempre tem que presumir que está sendo caçado. Mas, para ser justo, já cometi o mesmo erro antes. Deixei-o inconsciente. Estanquei seu sangramento.
Coloquei-o junto com seus lençóis ensanguentados em uma bolsa e o coloquei sobre meu ombro. Assim como quando entrei no dormitório, simplesmente caminhei pelos corredores vazios. Eu havia memorizado a rota e o horário do guarda, então não havia risco de ser visto. Meus métodos foram simples desta vez, e procedimentos menos complicados significavam uma taxa de sucesso maior. Um assassinato deveria ser tão complexo quanto a situação exigisse. Agora que isso está feito, posso levá-lo para meu esconderijo. Eu havia preparado um local secreto para esse tipo de coisa. Era um lugar onde eu poderia fazer tanto barulho quanto quisesse sem chamar atenção. Eu precisava fazer com que meu cativo me desse o nome do seu empregador e o motivo para querer a morte de Epona. Sua utilidade não parava por aí, é claro. Eu finalmente havia conseguido um mago. Planejava usá-lo como prática para a implantação cirúrgica dos olhos, Tuatha Dé. Tart queria a cirurgia, e eu precisava ter certeza de que conseguiria realizá-la com segurança. Esta vai ser uma noite agitada. Pode ser difícil ficar acordado na aula amanhã. Volume 2, capítulo 13. O assassino realiza uma cirurgia. Estávamos fazendo uma prova escrita na aula hoje. Depois de resolver todos os problemas, mergulhei em pensamentos. Já fazia alguns dias que eu havia assassinado o assassino. Não consegui muitas informações dele. Por meio de tortura, descobri que o mentor era um membro da facção nobre. Relatei essa descoberta ao meu pai e ao diretor. Foi um grande alívio não ter sido um membro da realeza quem atacou o herói. A casa Tuatha Dé fazia parte da facção real. E não podíamos nos dar ao luxo de conflitos internos. Se você analisasse o contexto geral, porém, a própria existência de tais células indicava conflitos internos. Eu também descobri por que eles estavam atrás de Epona. De certa forma, era um motivo muito respeitável. De qualquer forma, finalmente chegou a hora. Eu estava indo fazer a cirurgia do Tart hoje à noite. Já tinha praticado bastante e, convenientemente, tínhamos alguns dias de férias a partir do dia seguinte. Tart teria que usar tapa-olhos por alguns dias. Então realizar o procedimento na noite anterior a uma temporada de férias era o melhor momento. Seu tempo acabou. Agora vou recolher suas folhas de respostas. O professor Dune recolheu nossas provas. Logo depois, o sinal tocou, anunciando o fim da aula. Dia e Tart correram até mim, seguidos por mais uma pessoa que tinha o hábito de nos seguir ultimamente. Lug, eu me saí muito bem na prova desta vez. Tudo graças ao nosso grupo de estudo, disse Epona. Ela entrou nesta turma significativamente atrás de todos os outros em termos de aprendizagem, então tive muitas oportunidades de ensiná-la a estudar. Estávamos nos encontrando para sessões de estudo com frequência, mas como tentar organizar nossa agenda toda vez que nos encontrávamos consumia muito tempo, decidimos estabelecer um horário regular para nos reunirmos em grupo. Até Naoise e Finn participaram de nossas reuniões. Você já sabe o básico. Se continuar nesse ritmo, daqui a 6 meses, não precisará mais da nossa ajuda, elogiei. Vou continuar trabalhando duro. Não posso me deixar ficar para trás, declarou Epona. Esse é o espírito, eu disse. Isso está ficando assustador. Quão rápido ela vai crescer? Epona fez uma careta como se quisesse dizer alguma coisa, então eu a incentivei a falar. Por que você está indo tão longe por mim? Ela perguntou. É porque eu sou a heroína? Seu olhar estava fixo no chão. Epona era péssima em relacionamentos interpessoais. Mesmo dependendo de mim, sua falta de confiança a fazia se sentir indigna. Isso, por sua vez, a fez ficar desconfiada. Se eu dissesse que isso não tem nada a ver, estaria mentindo. Mas juro que não é só por isso. Eu ajudo porque gosto de passar tempo com você. Sou péssima em mentir. Fico de péssimo humor quando estou perto de pessoas de quem não gosto. Ok, que bom ouvir isso. Eu estava preocupada que você não gostasse de fazer as coisas comigo. Um dia, eu vou retribuir tudo o que você fez por mim, prometeu Epona. Eu já havia contado mentiras semelhantes muitas vezes, mas tal mentira era necessária. Tudo o que eu fazia era para encontrar os pontos fracos de Epona. Eu precisava trabalhar por um futuro em que não precisasse acabar com a vida dela. Precisamos ir à biblioteca, ou eles vão cancelar nossos assentos reservados, disse Tart, inquieto com o horário. Ah, você tem razão. A biblioteca é muito implacável. Se você se atrasar um segundo sequer, eles cedem sua cadeira para outra pessoa, afirmou Dia. É verdade, respondi. Mas se a biblioteca não funcionar, podemos ir para o nosso apartamento. Temos bastante espaço lá. Não. Tart e Dia rejeitaram minha sugestão em uníssono. Qual o problema em usar o nosso apartamento? Tart mantinha o lugar muito limpo. Também não havia nada que a Epona pudesse encontrar. A natureza do meu trabalho significava que eu possuía coisas que o herói não deveria ver, mas estavam todas bem escondidas. Ha ha ha. Você está completamente sob o domínio deles, Lug. Mas viver sob o domínio férreo de Dia e Tart parece bem agradável. Que tal me emprestar um deles? Brincou Naoise. Nos seus sonhos, os dois são parceiros importantes para mim, retruquei. Depois dessa declaração, os rostos de Dia e Tart coraram, e Epona murmurou. Que legal, com uma expressão de criança desejando um brinquedo. De qualquer forma, vamos indo. Vamos nos atrasar de verdade se não sairmos agora, insisti.
Reunindo minhas coisas, levantei-me para ir embora. Era a noite do nosso primeiro dia de férias. Eu estava de frente para Tart, que tinha um curativo sobre um dos olhos. Ontem à noite, concluí a implantação segura de um olho Tuatha Dé. Em poucos instantes, saberíamos o resultado dos meus esforços. Estou nervosa. Espero que Tart ainda consiga enxergar com esse olho, admitiu Dia. Ela reagiu bem à cirurgia, mas ainda há uma chance mínima de falha. Eu também estou ansioso, respondi. Aquele outro assassino tinha sido um bom treino. Eu só concordei em trabalhar com Tart porque estava completamente seguro de mim. Ah, Lord Luke, Lady Dia, está quase na hora. Tart pressionou a mão contra o tapa-olho direito. Vou tirar o curativo, mas quero dizer uma coisa primeiro. Não se preocupe com meus sentimentos. Sei que você ficará tentado a mentir e dizer que consegue enxergar, mesmo que não consiga, eu disse. Você está certo. Tart admitiu. Esse era exatamente o tipo de pessoa que Tart era. Pelo menos me prometa que não vai fazer isso. Se algo parecer estranho, eu posso fazer algo a respeito se você me avisar logo. Quanto mais tempo você esconder de mim, mais difícil será corrigir qualquer erro. Não se preocupe com o quão trivial isso possa parecer. Se houver algo estranho, me avise, ok? Ok, eu juro, respondeu Tart. O olho esquerdo, descoberto de Tart, brilhou intensamente para mim. Eu podia ver meu reflexo nele. Com cuidado, removi as bandagens em volta do seu olho direito. A cirurgia deixou sua íris ligeiramente mais escura. Quando Tuatha Dé passou pelo procedimento, seus olhos ficaram cinzentos. No caso de Tart, porém, a pigmentação simplesmente diminuiu um pouco. Seu olho direito estava fora de foco porque estava coberto há muito tempo. Tudo parece tão borrado, meu senhor. É porque seu olho ficou vendado por um dia inteiro. Veja isso. Usando mana, conjurei uma pequena luz. Enquanto Tart a observava, seus olhos começaram a focar. Agora consigo enxergar direito, ela disse depois de 1 ou 2 minutos. Certo, vamos continuar. Vem cá. Peguei Tart pela mão e a levei até a janela. Depois de abri-la, apontei para uma montanha distante. Primeiro, olhe para aquela montanha com seu olho esquerdo, instruí. Eu posso ver claramente, respondeu Tart. Ótimo. Agora, olhe para a grande árvore no topo. Quantos galhos se estendem do tronco? Você pode me dizer que tipos de animais estão nesses galhos? Não consigo ver isso. Não consigo nem ver a árvore. Você precisaria de binóculos para avistar algo tão distante. Certo. Tente fazer o mesmo com o olho direito. Nossa, tem uma árvore enorme mesmo. Consigo até ver quantos galhos tem. É fraco, mas não acredito que consigo ver algo tão longe. São 16 galhos. 16. Mas os bichinhos nos galhos estão borrados, e não consigo ver o que são. Tente despejar mana nos seus olhos com fortalecimento físico. Tome cuidado para não fazer isso muito rápido. Vá com calma e devagar. Ah, agora consigo ver melhor. Tem um esquilo e também 3 pássaros que eu nunca vi antes. E, tem um besouro longicorniano também. Tart conseguia ver um inseto pousado em um galho a quilômetros de distância. Tamanho era o poder dos olhos dos Tuatha Dé. Já chega. Consegue ver mais alguma coisa? Perguntei. Depois de fortalecer meu olho com mana, agora parece que há contas brilhantes de luz ao seu redor, Lady Dia, e ao meu redor. Respondeu Tart. O que você está vendo é mana. Tente fortalecer um pouco mais o seu olho. Se fizer isso, você conseguirá ver o mana que habita o mundo. Ah, que lindo. Deve ser o mana na atmosfera, o poder do mundo. Uau, que lindo. Quem diria que tudo era tão lindo? É assim que meu senhor vê as coisas. Com uma expressão de êxtase no rosto, Tart girou, sua saia balançando no ar. Não há problema com sua visão de longa distância e sua capacidade de ver mana. Agora, o teste de verdade. Vou verificar sua capacidade de ver objetos em movimento. Tart, chegue o mais perto possível da parede, ordenei. Assim? Perfeito. Vou lançar uma bola e quero que você a pegue. Por favor, despeje ainda mais mana no seu olho. Deixe-o muito mais forte. Peguei uma das minhas ferramentas de assassinato. Parecia uma esfera branca, comum, do tamanho de um punho. Depois de rabiscar algo na pequena esfera, ergui-a no ar. Fortaleci-me com mana. Tart percebeu isso, então fez o mesmo e despejou ainda mais mana no olho. Após confirmar seu fortalecimento físico, levantei a bola acima da cabeça e a lancei. Como eu havia me fortalecido com mana, ela disparou dos meus dedos a mais de 240 km por hora. Não é de surpreender que Tart tenha percebido. Capturar um objeto que se deslocava tão rapidamente foi, sem dúvida, um feito impressionante. Mas Tart já conseguia fazer isso antes mesmo da cirurgia. O que eu queria confirmar era outra coisa. Nossa, vamos comemorar? Estou tão feliz. Ótimo, você passou. Agora você tem o que eu sempre quis lhe dar. Um olho que enxerga em alta velocidade. Hã? Lug, Tart, o que você quer dizer com comemorar? Ninguém disse nada sobre isso, disse Dia, com os olhos se alternando entre nós. Escrevi uma mensagem na bola, expliquei. As palavras eram claras como o dia para mim, mesmo que estivessem girando, acrescentou Tart. Aqueles olhos Tuatha Dé são incríveis.
Eu não conseguia enxergar nada, admitiu Dia. Não foi surpresa que Dia não conseguisse ler a bola. Ela não só se movia a mais de 240 km por hora, como também girava mais de 100 vezes por segundo. Ler uma mensagem em algo naquele estado era impossível para olhos normais. Devíamos ir para a capital real. As coisas lá são caras, mas não deve haver problema, desde que não a visitemos com muita frequência, eu disse. A capital real ficava a 2 horas de carruagem da academia. Os preços eram altíssimos, mas a cidade estava repleta de produtos da mais alta qualidade que se possa imaginar, e não havia lugar melhor para experimentar o luxo. Você tem razão. Vamos comemorar o sucesso da cirurgia da Tarte. Vamos nos divertir, exclamou Dia. Estou ansioso por esta oportunidade de estudar muitos alimentos diferentes, comentou Tarte. Teria sido bom se Tarte pudesse esquecer tudo e se divertir um pouco, mas eu gostei do seu lado sincero. Lord Lug, o procedimento bem-sucedido no meu olho direito significa que você fará uma cirurgia no meu olho esquerdo também, certo? Perguntou Tarte. Mas, por precaução, vamos esperar alguns dias. De qualquer forma, voltamos às aulas amanhã. Devíamos fazer isso na véspera do próximo recesso. Enquanto isso, quero que você use isso. Entreguei a Tarte algo que eu estava guardando para este momento. É tão pequeno e claro? O que é? Ela perguntou. É uma lente de contato. Se você usar no olho esquerdo, ele vai ficar da mesma cor que o direito. Todo mundo ficaria surpreso se um dos seus olhos mudasse de cor de repente, expliquei. É verdade. Vou me certificar de usá-lo, concordou Tarte. O treino de amanhã provavelmente será difícil, mas tente o seu melhor para superá-lo. Depois que você se acostumar com seus novos olhos, ficará muito mais forte do que jamais poderia ter sido antes, afirmei. Então, poderei apoiá-lo melhor do que nunca, concluiu Tarte alegremente. Você também poderá fazer melhor uso da magia do vento que preparei para você. Preciso de algum tipo de arma secreta. Vocês dois vão me deixar comendo poeira, observou Dia. Eu tinha acabado de remover as ataduras oculares de Tarte, então precisava pegar leve com ela hoje. Amanhã, porém, planejava submetê-la a um treinamento de combate que a forçaria a se adaptar ao seu olho Tuatha-Dé. Toda aquela informação sensorial extra sobrecarregaria seu cérebro. Tempo e prática seriam necessários para que ela se acostumasse. Não se preocupe em tentar não gastar muito dinheiro na capital. Preparei um orçamento especial para esta viagem, eu disse. Então vamos comprar uma bebida bem cara, sugeriu Dia animadamente. Vou pedir carne de uma vaca que foi criada especificamente para consumo. Ouvi rumores sobre esse tipo de gado, e queria experimentar pelo menos uma vez na vida. Ouvi dizer que a carne dessas vacas é significativamente mais macia e saborosa do que a daquelas que trabalham no campo, acrescentou Tarte. Ambos sabiam que se conter quando eu pedia para não fazerem isso, soaria como falta de educação. Parecia que teríamos um dia divertido. Eu precisava garantir que não estávamos sendo seguidos. O filho de um barão humilde, se entregando a restaurantes de luxo na capital real, poderia dar início a rumores desagradáveis. Decidi levar as meninas a um restaurante simpático que oferecia salas isoladas para proteger a privacidade dos clientes. Vamos todos nos trocar antes de sair. Vamos para um lugar chique, então precisamos estar com uma aparência adequada, eu disse. Usarei o vestido que o senhor me comprou em Milteu, meu senhor, respondeu Tarte. Sim, tem um vestido que vai te cativar, Lug, respondeu Dia. Estou ansiosa para ver os vestidos delas. Acho que eu também deveria me trocar. Interlúdio. O assassino faz uma promessa ao herói. Nossas aulas terminaram cedo hoje. Parecia que todos estavam com dificuldade para prestar atenção durante as aulas. A cada 2 meses, um evento especial era realizado para ajudar os alunos a se reabastecerem. Um deles estava acontecendo agora. Chamei Epona, que parecia visivelmente insegura sobre o que fazer consigo mesma. Você já decidiu o que vai comprar hoje? Perguntei. Não faço ideia. Não sei muito sobre os nomes das lojas e coisas assim. Mas estou ansioso para fazer compras. O salário do meu herói está me pagando bem. Epona ergueu uma bolsa de couro para moedas. Parece que o mercado da academia vai estar bem movimentado. Tenho certeza de que você encontrará algo que lhe chame a atenção. Garanti. O Academy Market foi o evento criado para ajudar os estudantes a relaxar. Nossa escola ficava ao norte da capital real, a única opção de lazer que os alunos tinham fora da academia. O problema era que a cidade era cara, não importava o que você fizesse. Somente os escolhidos podiam morar lá, e as lojas eram voltadas para a clientela mais abastada. Isso não era um problema para aqueles que estavam na extremidade superior da aristocracia, mas os nobres menores não eram realmente capazes de aproveitar a capital ao máximo. O mercado da academia foi criado para lidar com isso. A escola contatou diversas empresas populares em todo o país e as convidou para montar barracas de mercado no terreno da academia por 3 dias. Os produtos tinham os mesmos preços das lojas principais, para que até mesmo os alunos menos abastados pudessem se divertir, sem se preocupar com custos de viagem. Muitas empresas participantes até forneceram itens limitados e lançaram produtos totalmente novos.
Muitos dos meus colegas mal conseguiam conter a empolgação, sabendo que lojas populares de todo o reino alvaniano, e até mesmo alguns fornecedores internacionais, iriam comparecer. Vocês dois querem alguma coisa, Dia e Tart? Perguntei. Nada me vem à mente, então acho que vou dar uma volta primeiro e ver se alguma coisa me chama a atenção, respondeu Tart. Não há nada que eu queira, então vou voltar para o dormitório, respondeu Dia. Parecia um comportamento incomum para Dia. Ela sempre foi do tipo curiosa. Eu imaginava que ela estaria ansiosa por uma oportunidade como essa. Enquanto refletia mais, percebi que ela andava inquieta nos últimos dias. Algo definitivamente estava errado. Eu a vi contando o dinheiro esta manhã. Parecia provável que ela já soubesse o que queria comprar e não quisesse nos contar o que era. Estou curioso sobre o que Dia está escondendo, mas vou deixar isso para lá por enquanto. Vocês parecem estar tendo uma conversinha divertida. Posso participar? Um jovem loiro se aproximava de nós. Ei, Naoise, estamos falando sobre o que vamos comprar no mercado da academia. Tenho certeza de que você não tem interesse algum neste evento, comentei. Ele era filho de um dos 4 principais ducados. Podia comprar o quanto quisesse, mesmo na capital real. Também descobri que ele convidava pessoas regularmente para a capital real para convencê-las a se juntar ao pequeno grupo que ele vinha formando. O que você está dizendo? Eu adoro o mercado da academia. Há coisas que só dinheiro não compra. Por exemplo, a atração principal desta vez é uma empresa chamada Natural You. Dizem que eles vão revelar um novo produto aqui hoje. Como fã, não posso perder esta oportunidade, explicou Naoise. Você está interessado no Natural You? Perguntei, um tanto surpreso. Não são só as mulheres que usam maquiagem. O hidratante deles tem me ajudado muito. De fato, é melhor que os homens também se hidratem. Mas eu não esperava que ele dissesse isso. Como Naoise havia dito, a marca de cosméticos que eu fundei como Ilig Balor, Natural You, também estava com uma barraca durante o evento da escola. Eu planejava ir até lá mais tarde para pegar o relatório da investigação complementar que havia solicitado a Marra. Ah, está começando, disse Tart. O anúncio da abertura do mercado ecoou por toda a escola. Todos correram o mais rápido possível para a praça. O mercado da academia estava aberto apenas para estudantes no primeiro dia. Ficaria aberto ao público nos 2 dias restantes. Por isso, todos os estudantes estavam com pressa para comprar coisas hoje. Assim que o evento estivesse aberto a clientes externos, ficaria ainda mais difícil encontrar o que procuravam. Devemos nos apressar, ou todos os itens bons desaparecerão, insisti. Certo. A senhora está mesmo bem em não ir, Lady Dia? Insistiu Tart. Sim, estou bem. Não se preocupe comigo, respondeu Dia. Vamos, Tart. Levaremos um presente para você, Dia, eu disse. A Dia não nos queria por perto para as compras secretas dela. Parecia que não havia problema em deixá-la fazer o que quisesse dessa vez. Tart e eu mergulhamos no meio dos adolescentes. Apesar de ter começado apenas recentemente, o Academy Market estava a todo vapor. Há tantas pessoas aqui, observou Tart. Quase toda a escola está participando, respondi. Cerca de 200 alunos estudavam em nossa escola, mas o corpo docente residente aumentava ainda mais esse número. Como a academia também funcionava como uma fortaleza, havia pessoal aqui também para esse propósito. Tart abriu um mapa que detalhava a localização do estande de cada loja. Todos os alunos receberam um antes do início do evento. O panfleto também continha descrições simples de cada empresa participante. Tem tantas lojas famosas, não sei por onde começar. Por que todas essas lojas famosas se dão ao trabalho de vir até aqui? Perguntou Tart. Boa pergunta. Eles não vão lucrar com isso. A academia só permite que montem as barracas com a condição de que os preços sejam iguais aos das principais lojas de varejo. Afinal, o que essas empresas estão apostando é em nos tornar clientes duradouros e espalhar o boca a boca. A maioria dos alunos aqui vem de famílias nobres. Promover para os alunos é uma boa maneira de conquistar clientes de longo prazo, expliquei. Só o custo do transporte certamente significava que muitas empresas estavam tendo prejuízo. Aos olhos de um empreendedor astuto, porém, esse dinheiro perdido era como pagar por publicidade. Muitas empresas, sem dúvida, tinham grandes expectativas para os visitantes que chegariam no dia seguinte, e também no dia seguinte. Era difícil obter permissão para abrir uma loja na capital real. Então qualquer oportunidade de vender para os clientes da cidade era valiosa. Isso nem me ocorreu. Negócios são realmente complicados, afirmou Tart. É sim, é um mundo difícil, respondi. Oh, parece muito difícil para mim. Para se tornar um empresário de alto nível, era preciso mais do que apenas ética de trabalho. Perspicácia comercial também era necessária. Sem isso, você estaria condenado antes mesmo de começar. Um bom olho empreendedor contava muito. Você tem certeza de que posso ir com vocês dois? Perguntou Epona. Claro, não me importo. Você é um colega de classe, e isso será mais divertido com companhia. Assegurei. É a primeira vez que vou às compras com pessoas assim, acrescentou Tart. Juntos, nós 3 percorremos a área e examinamos as barracas. Havia toneladas de produtos interessantes, mas isso era de se esperar de varejistas tão populares.
Se você estivesse atento, conseguiria identificar funcionários de todas as lojas espiando as barracas rivais. De certa forma, esse era outro mérito do mercado da academia. Lojas populares podiam aprender umas com as outras. Enquanto nos empanturrávamos com doces raros cozidos no vapor, envoltos em massa transparente, Tart, Epona e eu andávamos de um lado para o outro em cada barraca, comprando tudo o que nos interessava. Até mesmo o simples passeio já era agradável. Os olhos de Tart brilharam quando passamos por uma barraca específica. Uau! Este tecido é tão lindo! E tem um tom de rosa tão claro. Como será que conseguiram tingi-lo dessa cor? Este é azul celeste, exclamou ela. Essa cor é da Mireille. Loja Epona murmurou. Tart parou no estande de uma loja de roupas. Ela também vendia matéria-prima. Não vemos cores brilhantes como essas com muita frequência, comentei. Os tecidos eram tingidos de rosa e azul celeste. As cores vibrantes eram o carro-chefe da loja. O material era de alta qualidade, mas produzir tecidos com cores tão vibrantes era o maior atrativo. Lembrei-me de que os corantes rosa e azul eram produtos especiais produzidos apenas em uma região pobre de Alvan. Depois que os pigmentos chamaram a atenção da empresa, eles negociaram um contrato que lhes dava o uso exclusivo dos corantes, permitindo que a empresa os vendesse em larga escala. Este tecido é tão lindo e barato também. Sei que a senhora Esri ficaria feliz em ganhar um de presente, comentou Tart. Minha mãe adorava fazer roupas novas. Tart tinha razão em pensar que ela gostaria de um material de alta qualidade. Estou cuidando das lembrancinhas, então você não precisa se preocupar com isso. Concentre-se apenas no que quer comprar, lembrei. Mas ela fez tanto por mim, protestou Tart. Na verdade, eu também quero comprar algo para ela. Então sim, você pode escolher, e eu pago. Vamos fazer um presente só nosso, eu disse. Oh, ok, obrigada. Não se preocupe. Agora você tem uma ideia melhor dos gostos da minha mãe do que eu. Não tenho escolha a não ser deixar isso com você. Pelo menos deixe-me pagar por isso, eu disse. Ok, entendi. Tart começou a inspecionar os diferentes tecidos com uma expressão severa no rosto. Ela estava levando aquilo muito a sério. Isso pode demorar um pouco. Olhei para Epona. Curiosamente, ela observava alguns dos itens em exposição com um olhar melancólico. Se ela tivesse me dito que era menina, eu poderia ter comprado um presente para ela, mas pelo que ela sabia, eu ainda achava que ela era um menino. Dar roupas femininas a um suposto aluno me faria parecer um pervertido. Eu escolhi uma, meu senhor. Vou pegar uma cor rosa clara estranha. A voz de Tart me tirou da minha contemplação. Em suas mãos, havia um rolo de tecido rosa. Essa cor me lembrava das cerejeiras da minha casa, na minha vida passada. Talvez Tart achasse o tom incomum, pois nunca tinha visto flores de cerejeira. A textura é ótima, e acho que minha mãe vai gostar desse tom. Tenho certeza de que ficaria ótimo em você também, Tart, observei. Isso não tem nada a ver, ela respondeu. Eu diria que sim. Afinal, é você quem usa as roupas que minha mãe faz, lembrei. E isso é verdade. Minha mãe gostava de tratar Tart como se fosse sua boneca de vestir. Ele escolhe. Chamei a heroína, mas ela não respondeu. Seu olhar estava fixo em um vestido azul celeste. Parecia um comportamento incomum, mesmo para a jovem volúvel. Epona, ele disse. Sim? Vamos dar uma olhada em outras barracas, mas se você quiser comprar algo aqui, podemos nos separar. Ok, vamos lá. Desculpe. Não, está tudo bem. Epona fora criada como um menino. Talvez fosse por isso que ela achava roupas de menina tão cativantes. Se fosse esse o caso, decidi que era melhor que Tart, e eu não estivéssemos por perto. O herói não conseguiria comprar uma roupa feita para uma menina, se pessoas que supostamente a considerassem homem, estivessem por perto. Depois de 3 horas, Tart e eu terminamos de fazer nossa ronda no mercado da academia. Acabamos com muita coisa, eu disse. Talvez eu tenha exagerado um pouco, mas foi muito gratificante, respondeu Tart, carregando uma sacola e parecendo satisfeita consigo mesma. Tart era razoavelmente rica. Minha família lhe pagava um salário fixo desde que ela chegara a Tuatadé, e ela não tinha muitas despesas de subsistência. Desculpe, Tart, mas você se importaria de voltar sem mim? Perguntei. Você vai se encontrar com Marra, certo? Não. Só vou pegar os resultados de uma investigação. Marra está ocupada, então duvido que ela tenha vindo até aqui. A viagem de ida e volta de Milteu levava vários dias. Como representante da marca Natural You, Marra estava muito ocupada, e seu tempo era valioso. Não. Ela definitivamente está aqui. Marra não perderia a chance de vê-lo, meu senhor, afirmou Tart confiante. Não me importarei se ela estiver certa. Se ela está aqui, você gostaria de vir também? Questionei. Não, eu vou voltar. Marra, sem dúvida, quer que sejam só vocês dois. Posso ficar com você o tempo todo, mas o mesmo não pode ser dito dela. Eu me sentiria mal se não desse a ela um tempo a sós com você. É isso que ela quer? É isso que ela quer. Tart e Marra eram próximas, então eu pensei que Marra também queria vê-la. Mas se Tart disse o contrário, então provavelmente não era o caso. Tart e eu seguimos caminhos separados,
e eu fui até a barraca da Natural You. Apesar de ser apenas o primeiro dia do evento, já havia uma fila que serpenteava em direção ao estande da minha empresa. O mercado ainda não estava aberto ao público, e já havia muita gente. Eu só conseguia imaginar como as coisas estariam no dia seguinte. Foi um bom lembrete de quão popular a Natural You era. Certo. O que devo fazer? Meu plano era ser levado para o fundo da barraca depois de dar a desculpa de que queria testar alguns produtos. Mas aquela fila enorme ia dificultar isso. Achei que senti uma presença familiar atrás de mim, e então alguém colocou um braço em volta de um dos meus. Ei, bonitão, você gostaria de sair comigo? Convidou uma jovem que me olhou amorosamente. Seu cabelo azul e liso estava escondido sob um chapéu hoje, e ela usara maquiagem para se disfarçar um pouco. Em vez de seu traje habitual, ela usava algo doce e estiloso. Mesmo com tantas diferenças, não havia como eu não reconhecer a garota. Ela não era apenas uma amiga, era da família. Parece ótimo. Tem um café pop-up bem legal aqui perto. Quer ir lá comprar uns doces? Propus. Seria ótimo. Vamos? Ok. A jovem, Maha, sorriu. Tart tinha interpretado a situação corretamente. Parecia que Maha tinha se esforçado muito só para vir aqui e passar um tempo comigo. Foi surpreendente vê-la disfarçada, mas isso serviu a um propósito prático. Como o rosto da Natural You, Maha havia se tornado uma espécie de celebridade. Ela contava com muitos nobres entre seus conhecidos. Se alguém a reconhecesse, provavelmente causaria comoção. Entramos juntos no café. Felizmente, não estava muito cheio quando paramos. O lugar era famoso por seus chás de ervas de alta qualidade e sobremesas exclusivas. Na verdade, eu me interessei pela empresa que administrava o pequeno restaurante, porque eles supostamente eram comuns em uma cidade do leste. O café pop-up que eles montaram usava as instalações da academia, que ofereciam salas isoladas, perfeitas para conversas privadas. Maha, estamos realmente pedindo isso? Perguntei. Sim, estamos fingindo ser um casal para não levantar suspeitas. Temos que pedir algo que nos faça parecer o casal, respondeu Maha com um sorriso animado. Nós dois pedimos o chá de ervas exclusivo, além de um parfait extra grande. Chamava-se Super Love Dove Parfait. Então, compreensivelmente, foi preciso coragem para pedi-lo. Nosso chá chegou primeiro. Isso cheira tão bem, comentou Maha. É relaxante. Entendo por que este restaurante é tão popular, acrescentei. Mas o chá do Natural You é melhor. Se este restaurante está indo tão bem, deveríamos conseguir fazer melhor. Talvez não deveríamos apenas vender folhas de chá, mas também abrir um café? Propôs Maha. O chá sobre o qual Maha falava era feito com folhas de chá importadas por uma rota comercial que a própria Maha havia desbravado. Eu havia criado uma maneira de prepará-las usando técnicas da minha vida passada. Meu método resultou em uma fragrância mais potente e um sabor mais fresco do que o estilo local. A Natural You buscava folhas de chá de alta qualidade porque elas atraíam nosso público-alvo de mulheres ricas. Eu tinha grandes esperanças de que a expansão para bebidas nos trouxesse outro produto de sucesso. Abrir um café seria interessante, mas precisaríamos de ajuda. Operar qualquer tipo de restaurante exige um modelo de negócios totalmente diferente daquele que temos. Talvez tenhamos que tatear no escuro até descobrirmos o que estamos fazendo. Não tenho certeza se há alguém a quem possamos confiar esse trabalho, expliquei. Sim, querido irmão. Desde que você voltou para Tuatadé, tenho treinado algumas crianças promissoras. Elas seriam perfeitas para o café, explicou Maha. Ah, você acha que essas crianças estão preparadas? Perguntei. Sim. Devo-lhe meus agradecimentos, caro irmão. Você me disse para não esconder meus sentimentos pessoais das operações comerciais e me encorajou a seguir meu coração. Foram suas palavras que me encorajaram a fazê-las. Pode ter sido motivado pelo meu interesse próprio, mas tenho certeza de que a empresa se beneficiará mesmo assim. As crianças a que Maha se referia eram os órfãos com quem ela negociava quando vivia nas ruas. Eles foram arrebatados e separados por diferentes orfanatos na esperança de receber subsídios do governo. Mas Maha havia se esforçado para reuni-los. Ela estava confiante de que seriam uma bênção maravilhosa para minha empresa. Depois de adotar as crianças, Maha as treinou, fazendo-as trabalhar em uma série de lojas de propriedade da Balor Company. Eu duvidava do plano dela, mas todas as filiais que haviam acolhido os antigos amigos de Maha elogiavam-nos. Muitas lojas hesitaram em deixar as crianças irem embora devido ao seu excelente desempenho. Algumas chegaram a dizer que pagariam uma taxa para mantê-las permanentemente. Assim como Maha, os órfãos aprenderam a usar a inteligência para sobreviver e administrar um negócio, apesar da enorme desvantagem de serem órfãos jovens. Eram persistentes, aprendiam rápido e estavam sempre cheios de ideias. Os amigos de Maha se revelaram um tesouro de funcionários talentosos para a Natural You. As empresas normalmente não conseguiam reunir um número tão grande de funcionários competentes. Maha fez um trabalho esplêndido ao atingir seu objetivo pessoal de salvar seus velhos amigos e garantir o sucesso da Natural You. Eu disse isso porque confio em você, Maha. Não há motivo para me agradecer, eu disse.
Ouvir você dizer isso me dá vontade de me esforçar ainda mais. É só assistir. A Natural You ainda tem espaço para crescer, ela respondeu. Maha era realmente confiável. Com ela por perto, eu não precisava me preocupar com meus negócios e podia viver minha vida como Lugtu Atadé. O parfait finalmente chegou. Era um parfait gigante, feito para ser comido por um casal. O Super Love Dove Parfait era uma monstruosidade com um nome constrangedor. Isso é muita coisa para duas pessoas comerem, observei. Não se preocupe, sou uma grande fã de doces, respondeu Maha. A sobremesa montanhosa fora preparada em uma caneca gigante, em vez de uma xícara de tamanho normal. O jarro era feito de vidro transparente e valioso. Pão de ló, geleia de morango, bolo de ló, creme de morango, bolo de ló e geleia de morango. O parfait era composto por camadas de pão de ló com vários doces entre elas, e por cima, havia uma generosa porção de chantilly e morangos fatiados. Havia balas vermelhas em formato de coração espalhadas por toda parte. Só de olhar já me dá azia. 2 colheres também estavam enfiadas na caneca. Cada uma delas era absurdamente comprida. Vai ser difícil comer com utensílios tão longos. O que eles estavam pensando com isso? Perguntei. A razão pela qual as colheres são assim é para que você possa fazer isso. Com um sorriso no rosto, Maha pegou uma colherada de creme e segurou a colher na frente da minha boca. Entendo. O comprimento é para você poder alimentar seu parceiro. Este parfait é realmente feito para casais. Isso mesmo. Você pode se apressar e comer isso para mim? Eu também quero comer. Maha balançou a colher na minha frente. Mas isso é bem constrangedor, admiti. Você é muito cruel. Não sabe quantas noites eu virei para poder vir aqui e nem me dá a mínima para isso, disse Maha, fazendo beicinho. Ela começou a fingir descaradamente chorar. Deixando as lágrimas de lado, eu não podia negar que ela tinha se esforçado muito para me ver. Ainda bem que esta é uma sala privativa. Se houvesse lugares disponíveis, eu teria ficado com muita vergonha de fazer isso. Levei a colher da Maha à boca. O chantilly estava bem leve. Era aerado e moderadamente doce, mas ainda assim tinha um sabor forte. Depois de perceber o quão bom era o parfait, de repente não parecia impossível terminá-lo. Você é o próximo, querido irmão. Eu também tenho que te alimentar. Eu me esforcei tanto para reunir todas as informações que você solicitou. Certamente isso é o suficiente para merecer este pequeno ato de gentileza? Maha traçou os lábios com o dedo. Foi um gesto bastante sugestivo. Sorri ironicamente, peguei um pouco da pilha de doces com a colher e levei aos lábios de Maha. Ela comeu alegremente, saboreando o sabor na boca. Isso é ainda mais embaraçoso do que eu imaginava. É tão bom. Estou confiante no nosso chá, mas não conseguiremos se eu não fizer uma pesquisa completa sobre sobremesas, disse Maha. Estou impressionado que você consiga pensar em negócios nessas circunstâncias. O constrangimento está me deixando louco, respondi. Isso também não é fácil para mim. É exatamente por isso que estou tentando esconder meu constrangimento. Ok. A próxima é a camada de geleia de morango e pão de ló. Vamos continuar. Descobrir novos sabores enquanto comemos é emocionante. Apesar de ser tão grande, os diferentes sabores, à medida que você desce, realmente te fazem comer. Essa é uma informação valiosa, observou Maha. Depois de alimentar Maha, agora era a vez dela me dar um pouco. Isso ainda é constrangedor, mas preciso superar isso. Continuamos a alimentar um ao outro. Levamos 30 minutos, mas de alguma forma conseguimos comer uma parte considerável do parfait. Estou cansado. Mentalmente e fisicamente. Era tanta comida, eu disse exausto. Mal conseguimos terminar. O item deve ter um impacto, mas quando eu servir esse tipo de sobremesa no meu restaurante, acho que vou reduzir um pouco o tamanho, observou Maha. Maha parecia bastante desconfortável. Ela não costumava comer muito. Certo, recebi minha recompensa. Vamos trabalhar. Sim, isso seria uma grande ajuda. Estou pronto. Usei um feitiço para sondar a área e garantir que ninguém estivesse nos espionando. Ao mesmo tempo, criei uma gaiola de vento para impedir que o som escapasse do nosso quarto. Agora, podíamos conversar sobre assuntos confidenciais, sem nenhum risco. Primeiro, vamos rever o que descobri sobre Epona Rhiannon. Não foi fácil, mas obtive informações interessantes da Ordem Real. Ela está presa entre uma promessa e um evento traumático. Essa pode ser sua maior fraqueza. Maha me entregou uma pasta de papéis, e eu os folheei rapidamente. Continham muitas teorias sobre o herói, juntamente com evidências que as sustentavam. Pela maneira como Epona agiu durante a batalha simulada, pensei que ela fosse uma entusiasta de lutas, mas eu estava enganado. Era mais complicado do que isso. Uma obsessão havia se infiltrado em sua mente. Estou impressionado que você tenha conseguido reunir tanta informação, elogiei. Você me disse para ser escrupuloso, respondeu Maha. Ela fez parecer simples, mas não se tratava de um relatório comum. Eram informações detalhadas que poderiam arruinar Epona se fossem divulgadas. Essa informação será a chave para alcançar o coração dela, afirmou Maha.
Com seu relatório e o que sei sobre a personalidade de Epona, tenho certeza de que ela está lá agora, eu disse. Concordo. Você deveria ir, querido irmão. Maha me entregou documentos adicionais contendo informações sobre um evento traumático na história de Epona, e a pessoa no centro dele. Essas informações foram a arma definitiva na minha luta para fazer com que Epona se abrisse comigo. Ler as informações da Maha também me fez perceber outro equívoco meu. Na barraca de roupas, Epona não estava olhando para um vestido porque nunca tivera a chance de se vestir como uma menina. Ela estava relembrando. Foi então que me lembrei de que os corantes vibrantes com os quais a empresa de roupas enriquecera eram um produto especial de um certo domínio rural no reino de Alvania. E essa região era... Você se importa se eu for embora? Perguntei. De jeito nenhum. Você me levou para um encontro agradável. Estou satisfeita. Não, é mentira. Quero ficar com você por mais tempo. Mas Tarte e eu vivemos por você, querido irmão. Então vá, Maha insistiu. Desculpe. Não, obrigado. De nada. Estou feliz por ter podido vir aqui hoje. Então é aqui que você e a Tarte têm morado. Há tantos estudantes, e todos parecem tão radiantes. Você gostaria de estar presente? Perguntei. Qualquer mago de 14 anos em Alvan poderia frequentar a academia se candidatasse. Maha era tão elegível quanto qualquer outra pessoa. Sim. Tenho inveja da Tarte. Ser aluna parece interessante, mas mais do que isso, tenho muita inveja de ela poder passar todo o tempo com você. Meu desejo de estudar com você é superado pela minha felicidade em ser útil do meu lugar em Milteu. Eu queria vir, e tenho inveja. Mas as coisas estão melhores do jeito que estão agora. Não me arrependo de nada. Maha sorriu radiante. Seu sorriso era sempre lindo. Obrigada. Vou ter que fazer algo para te agradecer na próxima vez que nos encontrarmos. Sim, já que agora sei que você vai me satisfazer até esse ponto, da próxima vez terei que pedir algo ainda mais ousado. Mas isso não é importante agora. Você realmente não tem tempo. Precisa ir. Até a próxima. Tchau, querido irmão. Deixando Maha e o café para trás, fui procurar Epona. As escavações de Maha revelaram um incidente decisivo na vida de Epona. Evidentemente, uma pessoa-chave em sua vida estava descansando na cidade ao redor da academia. Armado com esse conhecimento, comprei um item específico e fui até o cemitério público. O cemitério era para os cavaleiros que serviram na capital. Ficava na mesma cidade que a escola. Um grupo de aristocratas se opôs à construção de um cemitério na capital real, então ele foi construído aqui. Diferentes oferendas adornavam os muitos túmulos. Epona estava ajoelhada diante de um monumento dedicado a várias pessoas. Ela havia comprado aquele vestido azul celeste que estava olhando antes e colocado à sua frente. Caminhei até ela, coloquei um buquê de flores em frente à estrutura e juntei minhas mãos. Epona olhou para mim com surpresa estampada no rosto. Fingindo não notar, ajoelhei-me, fiz uma prece silenciosa e me levantei. Não esperava ver você aqui, Epona, eu disse quando terminei. Que coincidência. Alguém que você conheceu está enterrado aqui? Perguntou Epona. Sim, uma mulher que era amada entre os cavaleiros da Ordem Real. Sei que ela gostava muito de flores como estas, e depois que as vi no mercado da academia, quis comprar algumas para ela. Que coincidência incrível! A mesma coisa aconteceu comigo com este vestido azul celeste. Ela usou uma roupa igual a esta uma vez, e disse que queria que eu a usasse algum dia. Ah, espera, não foi isso que eu quis dizer. Eu não gosto de me vestir com roupas femininas nem nada. Uma das pessoas sepultadas sob o monumento era alguém importante para Epona. Ela havia nascido na região rural de Alvan, que produzia a tinta colorida. Foi por isso que Epona reagiu de forma tão incomum ao avistar o vestido de cores vibrantes. Haha, parece uma pessoa estranha. Minha conhecida também gostava de tons vibrantes. Ela gostava especialmente de uma flor chamada Flaura. Ela sempre dizia que eram da mesma cor da cidade natal dela. A mesma cor da cidade natal dela, Flaura. Sua conhecida não é Mireille, é? É sim. Você também a conhecia? Perguntei, fingindo surpresa. Tudo o que eu estava dizendo a Epona era mentira. Eu só conhecia Mireille pelos documentos que Maha havia reunido para mim. Era tudo uma farsa para ganhar a confiança de Epona. Na verdade, também estou aqui para visitar o túmulo dela. Nossa, eu nunca imaginaria que você fosse amiga dela. O mundo é realmente pequeno. Então tem uma coisa que preciso te dizer. Se você era amiga da Mireille, preciso me desculpar. Fui eu quem a matou. Epona curvou a cabeça para mim, com lágrimas nos olhos. Você a matou? Importa-se de me dizer o que quer dizer com isso? Ouvi dizer que ela morreu numa luta contra uns monstros. Mudei minha fachada externa para uma de raiva e dúvida. Isso está errado. Antes de me tornar o herói, eu era um fracote sem mana. Todos me chamavam de fracassado. Eu não conseguia fazer nada e ninguém me queria. Mas então, um dia, quando uma matilha de monstros atacou meu domínio, o poder começou a brotar dentro de mim. Antes que eu percebesse, eu havia matado todos eles. Depois disso, a Ordem Real chegou. Mireille foi a primeira a descer da carruagem. Ela me disse que eu era o herói e me levou para a capital real. Isso foi descrito no relatório de Maha. Na capital,
fui oficialmente proclamada heroína. Mirei assumiu a responsabilidade pela minha instrução. Ela era muito simpática e bonita. Antes de me tornar heroína, eu não tinha recebido muita educação, então aprendi muito com ela. Ela me valorizava e me elogiava. Com o tempo, comecei a pensar em Mireille como minha irmã mais velha. Epona cerrou os punhos com força enquanto continuava. Estava tudo indo tão bem, eu ficava mais forte e mais inteligente a cada dia. Mireille me elogiava cada vez que eu derrotava um monstro. Eu nunca tinha ajudado ninguém antes, mas agora eu estava apoiando a todos. Era reconfortante saber que tantas pessoas precisavam de mim. O rosto de Epona ficava cada vez mais perturbado à medida que ela continuava. Tristeza e arrependimento estampavam-se em seu rosto. Eu me permiti surfar naquela onda de realização e louvor. E foi aí que aconteceu. Foi o maior ataque de monstros até então. E eles não eram apenas numerosos. Eram fortes também. A Ordem Real e eu lutamos o melhor que podíamos. Enquanto lutávamos, percebi que estava me sentindo cada vez mais aquecido. Eventualmente, uma sensação estranha começou a se acumular dentro de mim. Minha visão então ficou vermelha e eu me perdi. Atacar com meu poder tornou-se prazeroso demais para eu resistir. Entrei em fúria, e antes que eu percebesse, todos os monstros haviam sumido. Aquela batalha foi a conquista mais elogiada de Epona. Os monstros que ela derrotou eram fortes o suficiente para derrotar toda a Ordem Real. Mas, segundo relatos, ela os repeliu com baixas mínimas. Só quando recuperei os sentidos, é que percebi o que realmente tinha feito. Eu não tinha destruído apenas os monstros. Eu também tinha atacado os cavaleiros. Todos se machucaram por minha causa, até Mireille. Depois de procurar por um tempo, finalmente a encontrei fria e coberta de sangue. A visão dela me trouxe à mente uma vontade de bater em alguma coisa. No instante seguinte, eu já tinha feito isso. Ela ainda respirava, e eu tentei salvá-la, mas era tarde demais. As palavras de Epona eram tanto um lamento quanto uma confissão. A heroína teve o azar de ser uma pessoa comum, dotada de um poder incrível. Ela não percebeu que havia uma bomba presa às suas costas que poderia explodir a qualquer momento. Qual você acha que foi a última coisa que a Mireille me disse, Lug? Você acha que ela disse que não queria morrer? Que me odiava? Perguntou Epona. Duvido que tenha sido alguma dessas coisas. A Mireille que conheço não teria dito esse tipo de coisa, respondi. Hahaha, você tem razão. Mireille me agradeceu por derrotar os monstros e me disse que eu salvei muita gente. A última coisa que ela me disse foi: proteja o reino alvaniano em meu lugar. Uma grande lágrima rolou pela bochecha de Epona. Estou com medo. Quanto mais sério eu levo a batalha, mais furioso eu fico. Se eu acabar em outra luta como aquela, posso sair e matar alguém de novo. Eu não quero lutar. Mas não posso fugir. Devo isso a Mireille. Proteja o reino alvaniano em meu lugar. Não tem como eu quebrar esse juramento. Essa era a fraqueza de Epona. Ela estava presa entre uma promessa e um incidente traumático. O combate aterrorizava Epona, mas não era a sua própria morte que a enchia de pavor. Em vez disso, era a preocupação de matar outra pessoa querida. Ela amava Mireille, como uma irmã mais velha. Infelizmente, Epona também se sentia na obrigação de ver o último desejo de Mireille realizado. Era tanto um apelo quanto uma maldição. Epona não teve escolha a não ser lutar. Mireille provavelmente perguntou isso a Epona, mesmo entendendo perfeitamente a implicação. Ela sabia que se não o fizesse, a heroína nunca mais pisaria no campo de batalha. Para evitar isso, Mireille usou o que lhe restava de poder para manter Epona na luta. Aquela mulher fora uma cavaleira de corpo e alma. Até o fim, ela trabalhou para garantir a segurança do seu reino. Eu respeitava seu inabalável senso de dever. Você me despreza por ter sido eu quem matou Mireille? Tem medo de mim? Fique perto de mim por muito tempo, e você pode acabar morto também. Não. Eu não te desprezo. Mesmo assustado, você ainda tenta cumprir a promessa que fez a Mireille. Finalmente entendi por que você ficou tão feliz quando disse que achava que eu não me machucaria lutando com você. Foi porque você não quer que ninguém acabe como a Mireille nunca mais. Epona queria um parceiro de treino. Ela estava procurando alguém capaz de sobreviver enquanto ela aprendia a usar seu imenso poder sem enlouquecer. E ela me encontrou. Sim, sou muito, muito grata a você. Quero me tornar forte o suficiente para resistir à tentação de me perder quando luto. A ideia de matar outra pessoa que amo é demais. Não sei o que farei se algo assim acontecer de novo. Mas acho que você não vai querer mais me ajudar. Afinal, eu matei seu amigo. Essa era a verdade do coração de Epona. Sem a chave que era Mireille, eu jamais a teria destrancado. Eu te apoiarei como amiga da Mireille. Mireille te agradeceu, não é? Ela te pediu para proteger Alvan. Não me cabe condená-la. Para realizar o desejo dela, para te ajudar a se tornar forte o suficiente para proteger este país, eu te emprestarei meu poder. Não precisa se preocupar. Sou forte o suficiente para sobreviver a algumas rodadas com você. Sinta-se à vontade para treinar comigo o quanto quiser. Se você cair em sede de sangue novamente no campo de batalha, eu te deterei, declarei. Posso confiar em você nisso? Sim. Você sabe do que sou capaz. Sim, eu quero.
Tem uma coisa que eu sempre quis dizer, mas não consegui. Por favor, seja minha amiga. Nunca ousei dizer isso para a Mireille. Se você se sente bem com alguém como eu, e eu não te assusto, então, por favor, seja minha amiga. Estou sozinha. Poder avassalador significava isolamento avassalador. Isso era algo que eu jamais poderia ter previsto. Parece bom para mim, somos amigos, concordei. Estendi minha mão direita para um aperto de mão. Epona a apertou com força e sorriu enquanto enxugava as lágrimas. Ah, haha. Estou envergonhado, mas feliz também. Obrigada, Lug. Claro, Epona. E assim, de repente, me tornei amigo do herói. Era um relacionamento construído com base em múltiplas mentiras calculadas. Mesmo assim, eu ainda pretendia ser um aliado genuíno. Era assim que eu planejava espiar o fato de ter enganado Epona e usado o nome de Mireille. Eu compensaria minhas mentiras salvando o herói. Tinha sido difícil me acostumar com a heroína antes. Depois de ouvi-la abrir o coração para mim, no entanto, eu realmente não queria matá-la. Eu não assassinava mais pessoas como se fosse uma ferramenta irracional. Eu havia jurado viver minha vida por mim mesmo. Para isso, eu precisava buscar da melhor forma possível uma maneira de salvar o mundo sem matar Epona. Eu usaria todos os métodos disponíveis para evitar que as coisas chegassem a um ponto em que eu seria forçado a escolher entre Epona e o resto do mundo. Volume 2, Capítulo 14. O assassino recebe serviço militar. Alguns dias se passaram desde o fim do mercado acadêmico. Cheguei à sala de aula e, enquanto conversava com Naoise, um anúncio soou no equipamento de transmissão. Os seguintes alunos do primeiro ano da turma S devem se apresentar na sala de visitas 2. Lug, Naoise, Epona, Cláudia e Tart. Esta é uma prioridade máxima. Se tivessem chamado Naoise, Dia, Tart e eu sem Epona, provavelmente seria sobre nossa missão secreta. O herói também foi chamado, então tinha que ser algo sem relação. Eu me pergunto o que pode ser. Deve ser uma emergência e tanto. Estamos perdendo aula. Estou com um mau pressentimento. Naoise e eu nos entreolhamos com sorrisos amargos no rosto. Eu esperava que não fosse nada muito incômodo, mas parecia improvável. Entramos na sala de visitas e encontramos o instrutor responsável pela classe S, Professor Dune, e uma mulher de aparência digna, vestida de cavaleiro, nos esperando. As decorações no uniforme da mulher imediatamente nos informaram sobre sua habilidade. Claramente, ela ocupava algum tipo de posição elevada. O professor Dune fez sinal para que nos sentássemos. Assim que nos sentamos, ele usou uma caneta para marcar um ponto em um mapa pendurado na parede e começou a falar. Desculpem-me por fazer com que percam as aulas. Vou direto ao ponto. Vocês 5 estão sendo enviados para o combate. Uma aldeia a cerca de 5 quilômetros a oeste daqui está sendo invadida por uma horda de cerca de 100 orcs. Os orcs usam mulheres humanas para a procriação. Se deixados por conta própria, os orcs se multiplicarão e atacarão a cidade vizinha de Rutolia. Precisamos evitar isso a todo custo. Vamos armar uma emboscada e exterminá-los antes que tenham a chance de fazer qualquer coisa com a aldeia. Monstros vinham aparecendo em maior número ultimamente. Esses eventos portentosos prenunciavam o retorno do Rei Demônio. Eu já esperava que algo assim acontecesse mais cedo ou mais tarde. Nosso professor apresentou uma estratégia de batalha sensata e direta. A cidade de Rutolia era o centro econômico da região, e não podia ser deixada cair. Embora Rutolia possuísse fortes defesas, na forma de muralhas fortemente fortificadas, a esperança era deter os orcs antes que o isolamento da cidade se tornasse uma necessidade. No entanto, 3 coisas estavam me incomodando e eu levantei a mão. Lug, Tuata De. Pode falar, permitiu o professor Dune. Tenho algumas perguntas. Deve haver uma fortaleza em frente à vila. O avanço dos orcs sobre a vila significa que eles conseguiram invadir a fortaleza ilesos? Não. Os orcs não avançaram além da fortaleza. Parece que simplesmente apareceram além do perímetro. Infelizmente, o bastião está ocupado lidando com outro grupo de monstros, então eles não poderão oferecer ajuda. Certo, minha segunda pergunta. Não importa o quão fortes sejamos, somos estudantes. Não faz muito tempo que nos matriculamos e não recebemos muito treinamento em estratégia militar. Você poderia, por favor, nos contar o motivo de nos confiar essa tarefa, apesar da nossa inexperiência? Não me faltava confiança, mas ainda queria saber por que 5 calouros haviam sido escolhidos. Tínhamos poder de sobra, mas não estávamos coordenados como grupo para nos movermos com eficácia como unidade. Mandar-nos para a batalha parecia anormal. A resposta honesta é que estamos simplesmente com falta de pessoal. Quando há monstros que precisam ser exterminados, a tarefa é primeiramente confiada ao governante do domínio infestado. Se não conseguirem lidar com a situação, pedem ajuda à Ordem Real. Ultimamente, monstros têm aparecido repetidamente em grandes quantidades, e a Ordem Real enviou todo o pessoal desnecessário para defender a capital. Quando os cavaleiros não conseguem lidar com uma situação, professores e alunos de nível superior são despachados da academia. Como vocês já devem ter imaginado, todos os professores e alunos de nível superior disponíveis estão ausentes.
Vocês 5 são os únicos calouros que a faculdade considera capazes de lidar com essa responsabilidade. Parece que eles têm uma opinião muito boa de nós. Eu nunca tinha visto um orc pessoalmente, mas sabia que seria suicídio para qualquer pessoa que não fosse um mago enfrentá-los. Suponha que os cavaleiros da Ordem Real e os veteranos já estivessem resolvendo outros problemas. Nesse caso, eu entenderia por que a academia preferiria enviar magos novatos como nós, em vez de gente comum com treinamento militar. Certo. Agora a minha terceira pergunta. Vamos lutar contra orcs. Considerando o pior cenário, seria melhor se as meninas não estivessem por perto. Não seria melhor deixar Dia e Tarte para trás? Você tem toda a razão. No entanto, direi o seguinte. Eles ficarão bem se você os proteger. A escala desta horda é enorme, e não podemos nos dar ao luxo de enviar menos de 5 pessoas. Mesmo considerando os riscos, precisamos garantir que enfrentaremos o inimigo com a força adequada. Senti vontade de perguntar ao professor Dune se ele tinha perdido o juízo. Os orcs eram gigantes com cerca de 3 metros de altura e tinham a força necessária para corresponder ao seu tamanho. Eles também tinham um método único de reprodução. Os orcs eram uma espécie exclusivamente masculina e se reproduziam fecundando fêmeas de outras espécies. Os orcs eram incrivelmente férteis e podiam continuar a copular por mais de meio dia. Sem interrupções, eles engravidavam uma fêmea em uma única noite. A criança nascia apenas 3 dias depois. A prole era o mais problemático. Filhos de orcs herdavam as melhores características da espécie de suas mães. Um ataque orc não apenas aumentava seu número, como também aqueles nascidos de mães humanas possuíam maior inteligência. Se esses orcs inteligentes assumissem o comando da horda, seu nível de ameaça aumentaria exponencialmente. Se as coisas dessem errado para nós, se Tarte e Dia ficarem grávidas, elas darão à luz monstros terrivelmente fortes, eu disse. Não me faça repetir. Estamos cientes dos riscos. Estou lhe dizendo para não deixar isso acontecer. Como os orcs receberam as qualidades mais valiosas de suas mães, um orc nascido de um mago poderoso seria inteligente e poderoso em batalha. A última coisa que eu queria era levar Dia e Tarte para um local cheio de criaturas cheias de desejo por mulheres humanas. Muito obrigado por se preocupar comigo, meu senhor. Mas ficarei bem. Não vou deixar que me batam, garantiu Tarte. Isso mesmo. Você nos treinou bem, Lug, e estará lá para nos proteger se algo der errado. Este vai ser um trabalho difícil, e eu quero te ajudar, insistiu Dia. Não consigo pensar de forma tão otimista. Nosso inimigo era poderoso. Os orcs tinham uma força imensa e uma resistência infinita. Havia uma boa chance de algo dar errado. Não importa o que digam, a ordem é absoluta. Vocês são todos nobres deste país. Devem dar tudo de si para servi-lo. Eu os acompanharei para dar apoio, e esta senhora da Ordem Real também viajará conosco, explicou o professor Dune. Peço desculpas pela demora em me apresentar. Sou Rachel Barton. Fui membro da primeira turma desta academia. Protegerei todos vocês, então não precisam se preocupar. Rachel Barton. Ela foi uma das primeiras a se formar nesta academia, e provavelmente se formou com honras máximas. Nós 5 nos revezamos, dizendo nossos nomes a ela. Ouvi dizer que vários talentos que só aparecem uma vez por década entraram na academia este ano. Estava ansiosa para conhecê-los, disse Rachel com um sorriso. Trabalharemos duro para corresponder às suas expectativas, respondi, decidindo ceder às ordens do professor Dune. Não importava as desculpas que eu desse, a decisão estava tomada. Com Lug e eu no trabalho, ficaremos bem. Além disso, o herói também está chegando. Não importa quantos orcs existam. Nós venceremos, declarou Naoise. Não consegui esconder meu desconforto com uma declaração tão confiante. Embora eu não tenha dito nada em voz alta, havia algo ainda mais preocupante do que nossas oponentes. Epona. Eu já havia lutado com ela muitas vezes desde nossa primeira sessão de treino. Se ela enlouquecesse, acho que ninguém escaparia ileso, exceto eu. Se Epona podia perder o controle durante uma batalha simulada, o risco de um ataque de fúria durante uma luta real com monstros de verdade parecia ainda maior. Nem eu tinha certeza do que aconteceria se Epona explodisse em fúria. Epona se virou para mim e disse, farei o meu melhor. Você realmente me ajudou a ficar mais confiante, Lug. É exatamente por isso que estou com medo. Vou ter que tomar cuidado com Epona tanto quanto com os orcs. É só isso. A partida é em 3 horas. Preparem-se e reúnam-se na carruagem da Ordem Real, na praça principal. Esta é uma operação militar. Então vocês devem usar uniforme. É só isso. Estão dispensados. O professor Dune virou-se de costas para nós, como se quisesse dizer que não tinha mais nada a revelar. Nunca imaginei que seria designado para uma missão tão cedo na minha gestão na academia. Entramos no corredor e fomos para os nossos quartos nos preparar. Dia e Tarte ficaram comigo. Naoise tinha um sorriso ambicioso no rosto enquanto se afastava. Diante de Dia e Tarte, alertei. Há 3 promessas que vocês precisam me fazer, ou podem não sobreviver. Eu não poderia dizer nada disso na frente do professor ou do cavaleiro. Vendo o quão sério eu estava,
Ambos assentiram com expressões firmes. Primeiro, fique perto de mim. Não persiga nenhum inimigo muito longe e fique ao meu lado. Entendeu? Tudo pode acontecer quando enfrentarmos nossos oponentes. Um golpe de um orc o deixará inconsciente, independentemente de quanto você tenha se fortalecido com mana. Eles instintivamente priorizam dominar as fêmeas e levá-las embora. Se algum deles conseguir capturar uma garota, os outros orcs formarão uma muralha para protegê-lo. Precisamos garantir que isso não aconteça. Enquanto vocês dois estiverem ao meu lado, cobrirei seus pontos cegos. E, tá bom. Prometo ficar perto de você, concordou Tart. Eu também vou tomar cuidado. De qualquer forma, não gosto de ficar longe de você, acrescentou Dia. Segundo, priorize minhas ordens. Quando as ordens do professor forem contrárias às minhas, siga-as sem hesitar, instruí. Isso nem precisa dizer. Sou seu criado. Tal atitude tornava Tart inadequado como cavaleiro da academia, mas era uma resposta perfeita para meu servo. Não tenho nada legal para dizer como Tati, mas também pretendo fazer o que você diz, respondeu Dia. Por fim, precisamos tomar cuidado com Epona. Ela é um perigo muito maior que os orcs. Não baixe a guarda. Ou você vai morrer. Contanto que cumpram essas 3 promessas, eles ficarão bem. Usar alunos novatos como nós foi uma demonstração clara de quão desfalcada era a escola. Eu me perguntei se a academia havia construído aquela situação para testar as habilidades do herói. Agora, pouco importava. Tudo o que restava era dar o meu melhor. Qualquer coisa menos que isso representaria risco de morte. Volume 2, capítulo 15, O Assassino. Compartilha um pouco de mana. Meus preparativos levaram pouco tempo, mas cheguei ao ponto de encontro e encontrei todos os outros já lá. Epona era tão forte que não precisava de equipamento, mas os outros estavam vestidos para a batalha. Naoise tinha uma espada mágica e, embora Tart, Dia e eu não parecêssemos diferentes do normal, estávamos usando roupas íntimas especiais. Eram feitos de tecido de monstro extraído com os segredos médicos dos Tuatha-Dé. O material protegia excepcionalmente bem contra ataques cortantes e contundentes, além do calor. Era bastante maleável também. Assassinos Tuatha-Dé usavam trajes feitos desse material maravilhoso ao entrar em situações de combate difíceis. Isso está desconfortavelmente apertado no meu peito. Faça o seu melhor para aguentar firme. Evidentemente, as roupas íntimas não haviam sido projetadas pensando no tamanho do busto de alguém como Tart. Embora tivessem alguma elasticidade, ela não era ilimitada. Senti pena de Tart, mas não havia nada a ser feito. O quê? Isso é, quer dizer. Sim, Lug. Acho que também não vai ser fácil para mim. Interrompeu Dia. É mesmo? Dia estava claramente mentindo. O peito dela se encaixava perfeitamente. Não demorou muito para que chegasse a hora de partirmos. Todos subimos na carroça e partimos em direção ao nosso destino. A horda de orcs não parecia ser um grande problema. Eu só esperava que as informações do exército estivessem corretas. Chegamos a Ravina, onde iríamos emboscar os orcs. Alguns soldados também estavam reunidos lá. Pessoas que não eram magos não podiam lutar em batalhas contra monstros. Ainda assim, podiam servir como vigias, batedores ou guardas. Outras tarefas, como montar acampamento, auxiliar na evacuação de aldeões, obter suprimentos e entregar mensagens de e para o comando, também podiam ser confiadas a eles. A presença deles permitiu que os magos se concentrassem na batalha. Um batedor retornou e relatou a Rachel. A mulher assentiu e então pareceu estar pensando na melhor forma de nos transmitir essa nova informação. Depois de pensar por um momento, ela se aproximou. Os orcs chegarão em 4 horas. Não sabemos como, mas o número deles aumentou. A estimativa aumentou de 100 para 150, ela nos disse com voz calma. Um aumento de 50% não era uma boa notícia. Normalmente, o procedimento correto seria cancelar nossa operação e recuar. Esperei que Rachel dissesse mais alguma coisa, mas ela permaneceu em silêncio. Tart então quebrou o silêncio levantando a mão, hesitante. Existe algum plano para isso? O plano é simples. Usaremos esta ravina para matar todos os orcs. Para ser mais específico, aqueles que são habilidosos em combate corpo a corpo, lutarão com afinco na linha de frente. E aqueles que são habilidosos em usar mana, lançarão magias pela retaguarda, respondeu Rachel. Não parece um grande plano. Dito isso, nos dar uma estratégia complexa quando não tínhamos nenhum treinamento de combate organizado de verdade, era impossível. Senhorita Rachel, tenho algo a dizer. O Canyon é um lugar adequado para enfrentar os orcs, mas a estrada que leva até ele é larga demais. Lutar de frente com um exército de 150 seria suicídio, observei. A entrada da ravina era larga o suficiente para que 5 a 6 orcs pudessem entrar ao mesmo tempo. Lidar com tantos orcs era uma tarefa impossível para a nossa vanguarda. Isso faria com que a nossa retaguarda fosse cercada, o que os impediria de lançar feitiços. No final, éramos poucos. Mas não temos opções melhores, protestou Rachel. Talvez se você considerar o mapa estagnado, mas e se mudarmos o terreno? Dia e eu podemos usar nossa magia da terra para estreitar a estrada.
podemos fazer um muro de terra levemente inclinado para que não mais do que 2 orcs consigam passar por ele ao mesmo tempo. Sugeri. Fiz um desenho simples num pedaço de papel. Como eu havia explicado, alteraríamos a paisagem criando uma rampa na terra que conectasse as paredes do cânion. Isso criaria um ponto de estrangulamento que reduziria a passagem de orcs. A barricada também manteria os projéteis inimigos afastados. Os magos na retaguarda estariam seguros para lançar feitiços por cima da nossa muralha. Na verdade, eu teria preferido fechar a ravina completamente. Mas isso incentivaria os orcs a procurar outro caminho. Então a abertura tinha que ser mantida larga o suficiente para que eles ainda quisessem passar. É um plano interessante. Mas você tem mana suficiente para criar uma parede de terra deste tamanho? Perguntou Rachel. Isso não será problema para Dia e eu. Você disse que temos 4 horas até o inimigo chegar, certo? Vamos construir o muro, e ainda teremos tempo suficiente para recuperar o mana perdido, declarei. Concordo plenamente, acrescentou Dia. Rachel olhou para o professor Dune. Eu vou permitir. Lug, Cláudia, tentem. Sim, senhor. Lug, vamos fazer o nosso melhor. Dia e eu acenamos um para o outro e imediatamente começamos a trabalhar. Tanto os magos quanto os não magos olhavam maravilhados. Isso é magnífico. Sempre me surpreendo com a beleza da magia de Lug e Dia, disse Naoise. Sim, Lord Lug e Lady Dia são gênios quando se trata de magia, respondeu Tart. Nossa, isso é incrível. Não acredito que esses dois são estudantes. Quem me dera poder contratá-los para o meu serviço agora mesmo, admitiu Rachel. Embora não estivéssemos usando nenhuma magia criada por nós, nossa execução quase perfeita, apesar da escala massiva e de nossos suprimentos aparentemente infinitos de mana, deve ter nos feito parecer desumanos. Mas tirando isso, será que Rachel e o professor estão certos da cabeça? Se eu não tivesse dito nada, a briga poderia ter sido muito ruim. Todos, menos Epona, sem dúvida teriam morrido. Mais uma vez, fiquei me perguntando se eles fizeram isso de propósito como uma forma de avaliar a força do herói. Após o término do nosso projeto de construção, deixamos a guarda para as tropas e fomos descansar em nossa tenda. Para que Dia recuperasse mana mais rapidamente, induzi o sono usando uma droga secreta Tuatha Dé, que causava relaxamento muscular e acelerava a recuperação da resistência. Estou ficando nervosa, meu senhor, disse Tart, com as mãos tremendo. Você está com medo? Perguntei. Não. Nunca tenho medo quando estou com você, é mesmo? Tenho um conselho para você. Não hesite. Haja com certeza. Ok. Tart agarrou sua lança. Prevendo uma batalha difícil, ela reforçou as juntas da arma. Além disso, você pode me dar um pouquinho? Acabei de novo, admitiu Tart. Você ainda não consegue controlar seu olho? Perguntei. Sim, estou perdendo mana constantemente. Então, por favor, me dê um pouco do seu, meu senhor. Olhei para Dia. Parecia que ela estava dormindo profundamente. Isso significava que não precisávamos ir para outro lugar. Os olhos dos Tuatha Dé tinham uma desvantagem. Embora fortalecessem sua visão ao coletar mana, você precisava praticar para não alimentá-los inconscientemente com mana. Se não tomasse cuidado, eles poderiam acabar com sua vida. Por esse motivo, tive que usar um feitiço para recarregar o mana de Tart. Pressionei meus lábios contra os de Tart. Usando isso como ponto de entrada, derramei mana nela. Era mais fácil transferir mana através do contato com membranas mucosas. Quando meus lábios tocaram os dela, Tart desabou em meus braços. Ela fechou os olhos e se apertou contra mim com força. Quando o mana começou a fluir para o corpo de Tart, ela estremeceu e sua respiração se intensificou. O feitiço foi criado por mim. Conectar comprimentos de onda de mana era uma técnica extremamente avançada. Acho que poucas pessoas já haviam tentado. Eu realmente não queria usar esse método, mas desde que o usei para salvar Tart do esgotamento de mana uma vez, ela adquiriu o hábito de me importunar por isso. Sinceramente, eu suspeitava que a Tart já conseguia controlar o olhar há algum tempo. E ela só estava usando isso como desculpa. Mas ela ficou adorável quando pediu, então eu permiti. Além disso, abraçá-la forte e pressionar meus lábios contra os dela foi prazeroso. É o suficiente? Perguntei, afastando-me de Tart. Depois do feitiço, Tart sempre pareceu ficar mais amorosa do que você poderia esperar de alguém como ela. Sim, estou cheia do seu mana e me sinto tão corajosa agora. Tart levou a mão aos lábios com uma expressão de êxtase no rosto. Eu mantive esse método de recuperação em segredo da Dia. Se eu contasse a ela, provavelmente causaria problemas. De repente, o acampamento ficou barulhento. O inimigo havia chegado. Parece que está na hora. Dia, acorda. Bom dia, Lug. Eu disse para você descansar, mas dormir tão profundamente nesse tipo de situação exige coragem. Acho que sim. Mas graças àquele cochilo, recuperei bastante mana. Dia não estava agindo de forma diferente do normal. Não parecia ter visto o que Tati e eu tínhamos acabado de fazer. Então vamos lá. Dia, você ainda tem o que eu te dei, certo? Perguntei. Claro. Dia tirou da bolsa 5 pedras far cheias até o ponto crítico. Elas eram o último recurso caso ela ficasse sem mana.
As pedras Far eram algo que eu realmente queria manter em segredo. Mas a vida de dia era mais valiosa. Tati, você está pronta? Sim, não vou deixar que me batam. Os soldados vieram nos buscar. Era chegada a hora da batalha. Volume 2, capítulo 16. O assassino luta contra orcs. O sol estava se pondo no horizonte, e todos estavam em seus lugares. Naois, Tart e Epona eram a vanguarda. Eu estava posicionado como guarda central. Minha função era eliminar orcs com magia, e em seguida dar suporte à vanguarda se algo desse errado. Dia ficava na retaguarda, concentrando-se em magias de longo alcance. Mais atrás dela, Rachel e o professor Dune aguardavam na reserva. A função deles era nos ajudar caso nos encontrássemos em uma situação perigosa e deter quaisquer orcs que invadissem o local. Eles também estavam de prontidão para substituir qualquer um que não conseguisse continuar a batalha. Os orcs estão aqui. O pouco que eu conseguia ver através das aberturas no ponto de estrangulamento que Dia e eu tínhamos criado estava pintado de verde escuro com a pele dos monstros que se aproximavam. Soldados regulares estavam posicionados acima da ravina para compensar nossa visibilidade limitada. Eles reportariam qualquer movimento incomum. Os gigantes de 3 metros de altura marcharam pelo cânion. Soldados dispararam flechas de cima, mas os orcs de pele grossa não sofreram ferimentos. Como pretendíamos, os monstros foram desacelerados pela massa de terra que Dia e eu havíamos construído. Assim que Dia e eu nos certificamos disso, começamos nossos encantamentos. Terminamos nossos feitiços no momento em que os primeiros orcs passaram pela entrada. Nós dois gritamos: Explosão Carmesim! Explosão Carmesim foi a 20ª magia de fogo concedida pelos deuses, após o uso repetido de magia de fogo. A maioria dos magos morria antes mesmo de aprendê-la. Como era de se esperar, era muito poderosa. Bolas de fogo do tamanho de bolas de basquete voaram por cima do muro em arcos parabólicos, pousando em meio à horda de orcs e explodindo. Chamas vermelhas rugiram em meio ao exército de monstros. Um soldado observando de cima gritou: Os feitiços fizeram efeito, 8 inimigos foram abatidos. Orcs eram realmente durões. Apesar de sermos magos de elite, Dia e eu só derrotamos 4 orcs cada, usando um feitiço avançado. No entanto, não tínhamos tempo para nos desesperar. Nosso papel como magos era usar a muralha como escudo para lançar o máximo de feitiços possível. Quanto mais orcs eliminássemos, mais fácil seria a batalha para a vanguarda. Claro, o papel da vanguarda era eliminar quaisquer orcs que passassem pela entrada. Eles estavam interceptando os 2 primeiros orcs que conseguiram passar naquele momento. Epona atacou um deles. Morrer. Ela simplesmente correu até ele e o golpeou com as costas do punho. O abdômen dele ondulou e depois se rompeu. Sua metade superior foi separada da inferior e foi arremessada para longe, cravando-se na parede de terra. Epona não usava armas. Sua força as tornava inutilizáveis, pois não suportavam a força de seus ataques, e acabavam quebrando. Vamos, Tart. Ok. Naoise e Tart enfrentaram o outro orc juntos. Foi um ataque improvisado, mas eles habilmente capturaram o monstro flanqueando-o. Enquanto o orc não sabia o que fazer, Tart perfurou um olho com sua lança, e Naoise decepou uma mão com sua espada afiada. Isso era a habilidade. Orcs eram protegidos por pele grossa, semelhante a uma armadura, e gordura. Qualquer ataque normal não os atingiria. Apesar disso, Tart havia arrancado um olho, e Naoise cortou facilmente o pulso da criatura, deixando uma poça crescente de fluido vermelho. Apesar da perda de sangue, o orc continuou a se enfurecer até desmaiar menos de 1 minuto depois, e congelar. No ritmo em que as coisas estavam, conseguiríamos derrotar os orcs sem nos esforçarmos demais. Contanto que eles usassem o caminho que havíamos criado, não mais do que 2, no máximo 3, monstros conseguiriam passar por eles ao mesmo tempo. Epona, Naoise e Tart conseguiriam lidar com essa quantidade sem problemas. Enquanto eles cuidavam dos orcs na linha de frente, Dia e eu queimamos aqueles que estavam esperando no ponto de estrangulamento. Seria uma luta intensa, mas nossa vitória era inevitável. Tudo o que precisávamos fazer era manter o padrão atual. A única incerteza era se conseguiríamos derrotar todos os orcs antes de ficarmos sem forças. E assim começou um teste de resistência. 30 minutos se passaram, mas nossa briga ainda não havia terminado. Algo parecia estranho. Já deveríamos ter eliminado mais de 100 orcs. Mas o ataque não mostrava sinais de diminuir. O muro nos impedia de ver o cenário completo, forçando-nos a confiar nos relatos dos soldados que estavam nas laterais do cânion. Naoise gritou para os soldados, com uma frustração rara rompendo sua calma habitual. Quantos mais deles podem existir? Pela nossa estimativa, 120, foi a resposta. Como assim? Já matamos pelo menos 100 deles, exclamou Naoise. Eles estão recebendo reforços de algum lugar. 50 a mais já teriam sido ruins o suficiente, mas agora havia reservas consideráveis. Ao todo, a força orc totalizava 220. Pior ainda, não tínhamos garantia de que o número pararia por aí. 70 soldados a mais é um número grande demais para que eles estivessem simplesmente escondidos em algum lugar. Tenho um mau pressentimento sobre isso.
Deveríamos considerar a possibilidade de haver um demônio com o poder de produzir monstros espreitando por perto. Isso é ruim. Desculpe, acho que não consigo aguentar mais. Pálida, Dia caiu de joelhos. Seu mana havia acabado. Não era surpresa. Ela estava lançando explosão carmesim continuamente por mais de meia hora. Tart também estava em apuros. Seus movimentos estavam visivelmente mais lentos. Um orc tentou atacá-la com sua clava, mas ela não conseguiu se esquivar. Tart mal conseguiu se defender com o braço esquerdo, mas seu osso quebrou com um estalo, e ela foi jogada para trás no chão. Parecia que ela não conseguia se levantar. Um orc se virou para Tart e estendeu a mão em sua direção. Ia levá-la embora. Seu porco fedorento! Parei meu encantamento explosão carmesim e corri em sua direção. Investi e usei meu impulso para girar no ar, aterrissando com um golpe de palma que fez o orc voar. Foi o mesmo golpe que usei no vice-comandante da Guarda Real durante o exame de admissão. Causou uma explosão de mana e energia dentro do orc, abrindo um buraco na criatura. Ela sangrou até a morte e morreu. Ao contrário da última vez que usei a manobra, não me contive. Isso causou uma explosão dentro do monstro, que me permitiu ignorar sua gordura espessa e músculos. Senhor Lug! Tart, recue! Vou tomar seu lugar na vanguarda. Eu ainda posso lutar. Não, você não pode. Se você consegue ficar de pé, então levante-se e recue. Tart parou de discutir. Sem dúvida, ela entendeu que agora era um estorvo. Eu a havia treinado para não falhar depois de apenas 30 minutos, mas ela provavelmente ainda estava se adaptando ao seu olho Tuatha-Dé. Isso a havia esgotado. Assumi o lugar de Tart na vanguarda. Enquanto o protegia atrás de mim, virei-me para um orc. Tart lutou com todas as suas forças contra uma horda assustadora de inimigos. Vou elogiá-la mais tarde. Se vocês vierem para cá, quem vai acabar com os orcs lá atrás? Perguntou Nauiz. Se eu não lutar aqui, a vanguarda vai se dispersar. Vou substituí-los até Rachel e o professor chegarem. Estamos lutando arduamente. Já passou da hora de eles virem e tomarem o nosso lugar. As palavras de Nauiz eram de brincadeira, mas eu não podia negar que ele estava em apuros. Ele estava lutando na vanguarda há meia hora. As coisas só pioraram a partir daí. Dia, pálida e de joelhos, gritou: Lug, nossa parede! Acho que essa foi toda a punição que ele conseguiu aguentar. Os orcs presos do lado de fora da ravina não estavam esperando pacientemente na fila. O tempo todo, eles tentavam destruir nossa barricada. Só isso pode não ter sido suficiente para derrubá-lo. Infelizmente, Epona, sem saber, enfraqueceu a estrutura de terra com todos os seus estilhaços. A batalha teria terminado antes que a muralha ruísse, se o número de orcs não tivesse aumentado em relação à estimativa original. A luta estava se arrastando por mais tempo do que Dia, e eu tínhamos construído a muralha para durar. Faltavam apenas alguns instantes para ruir. Tínhamos sido otimistas demais. Os orcs avançaram contra a barricada. Ela desabou, permitindo-nos ver que o número de orcs não havia mudado em nada desde o início da batalha. Sem nada para detê-los, os orcs atacaram 6 de cada vez. Eu sabia que isso era uma possibilidade, mas ainda assim foi um golpe esmagador para meu moral. Não tínhamos chance contra tantos orcs de uma só vez. Dia e Tart também estavam fora de combate. Eu não podia me dar ao luxo de me conter. Se eu não usasse toda a minha força ali, todos nós morreríamos. Peguei uma das pedras Far que havia trazido como último recurso, e então aconteceu. Finalmente uma chance de me enfurecer à vontade. Até a última. Um de vocês, seus vermes, é tão irritante. Enfurecida, Epona avançou contra a horda de orcs, o que, para a maioria das pessoas, só levaria a ser cercada e espancada até virar polpa. No entanto, ela apenas jogou os monstros para o lado enquanto ria. A risada soou muito mais sinistra do que jovial. Havia uma nítida sede de sangue nela. Foi o que aconteceu com Epona quando, como ela mesma disse, sua visão ficou vermelha. O rosto de Nauiz endureceu, e Tart e Dia se encolheram. Sem dar importância aos nossos olhares, a fera selvagem que era o herói começou a dilacerar sua presa. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo. Grande abraço. Falou, valeu.